Agora, nossa live show de bola. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, novatos, aqueles que já estão conosco na jornada, na caminhada há mais tempo. É uma alegria muito grande ter vocês aqui conosco nessa noite. Energia. A locomotiva vapor é movida por energia. Ela funciona através da queima de lenha na fornalha. Tem que colocar muita lenha na caldeira. Com 99 graus, a água da locomotiva está muito quente. Aos 100 graus, ela ferve. Mas apenas em 101 graus, ela gera o vapor que move grandes locomotivas. Por isso, para se tornar uma locomotiva imparável, é preciso mais. Sempre mais um grau. Mais um grau faz toda a diferença. Um grau extra de esforço separa o excelente do extraordinário. Você é o responsável por seus resultados. Para obter o que nunca tivemos, é preciso fazer o que nunca fizemos. Para ser campeão, é preciso sair da zona de conforto. Você é a força que te impulsiona para frente. E nós acreditamos nessa força. Está na hora de aumentar a temperatura. A jornada da realização dos seus sonhos está apenas começando. Maravilha, gente! A jornada está só começando para a realização dos seus sonhos. Então, aqui você está na Ozox, se não a melhor oportunidade de negócio hoje do Brasil, quiçá do mundo, para que a gente possa realmente realizar sonhos incríveis, tá? Estamos falando de um mercado que é tendência mundial. Estamos falando do poder do ozônio, poder do ozônio. Olha que maravilha! Nós estamos falando de algo extraordinário, né? Que, na verdade, esta geração e as próximas gerações saberão de fato o que é o ozônio. Nós estamos vivendo um momento de ascensão do ozônio no Brasil, estamos no melhor momento, estamos ainda pegando a onda, não estamos nem na onda, mas o negócio já virou. E nesta noite, nós estaremos falando exatamente sobre esse grande negócio, onde envolve o ozônio. O que é o ozônio? Em primeiro momento, a gente lembra do ozônio, que é a questão da camada de ozônio sobre a Terra, que nos protege dos raios ultravioletos, raios UV, e também, claro, protege de outras formas também, porque imagina quanto tipo de vírus, bactérias, enfim, de outros planetas poderiam adentrar o nosso planeta, e a gente sabe que o ozônio ele faz essa proteção, essa camada protetora, e aí nós temos a oportunidade, a felicidade, através de cientistas, através de homens sábios, que criaram produtos, criaram máquinas, geradores, que possam realmente proporcionar a nós brasileiros, a nós terra, ter acesso a essa beleza em casa. É isso que você vai ver nessa noite, tá? O que é o ozônio, de fato, né? Você poderia perguntar assim para mim, mas o que é o ozônio? O ozônio é formado quando as moléculas de oxigênio O2, que é essa... Vamos falar de molécula de oxigênio O2, vamos falar do ar atmosférico, desse ar que nós respiramos. Ele se rompe e os átomos separados combinam entre si individualmente, com outras moléculas de oxigênio que converte 2 em 3. Ou seja, aqui nós temos um gráfico demonstrando molécula de oxigênio O2, duas, depois o átomo de oxigênio O, há uma separação quando recebe a descarga elétrica dentro do gerador de ozônio. Então ele capta do ambiente, entra no gerador de ozônio, recebe a descarga elétrica, separa dois átomos, depois agrega-se novamente a molécula de oxigênio O2, gerando a molécula de ozônio, que é a molécula O3, ou seja, é o oxigênio O3, que é o oxigênio que nós chamamos turbinado. Então, aí está gerado o ozônio, né? Informação importante sobre o ozônio. Auxilia também em regeneração e vitalização, a performance física, prevenção, terapia, lesões de pele, ferida, micose, doenças virais, herpes simples e herpes zoster, bronquite, reações asmáticas, rinite aguda, alergia, sistema imunológico, diabetes, entre muitas outras enfermidades, tá? Aí nós falamos também do ozônio, incluímos a questão da ozonioterapia. Claro que nós não somos
uma empresa de ozonioterapia. Mas só para deixar claro o que é ozonioterapia, é o tratamento terapêutico para auxiliar na prevenção e combate de doenças através da utilização do ozônio. Então, aqui o ator principal é o ozônio, tá certo? A ozonioterapia, nós sabemos que ela tem se aplica de forma diferenciada, né? Então, nós temos aplicação através da orelha, né, auricular, né? Nós temos através da pele subcutânea, né? E nós temos de outras formas também que são aplicadas, né? Agora, no caso da nossa empresa, nós trabalhamos de uma forma diferente. É desafio, inclusive, a medicina atual, desafia até os grandes pesquisadores, cientistas, a forma, né, de eficácia desse equipamento que você vai conhecer hoje, nessa noite, onde ele proporciona às pessoas o prazer, a felicidade de ter a sua saúde, né, restaurada, ter a chance de restaurar a sua saúde através do ozônio, que nós, através do nosso equipamento, a gente consegue produzir, consegue gerar esse ozônio maravilhoso, tá? Como o ozônio atua? Ele atua nas mitocôndrias. O que são as mitocôndrias? São base de todas as doenças. As mutações de mitocôndrias são um importante fator do processo de adoecimento e envelhecimento. Então, o núcleo celular, vamos dizer assim, o ozônio pode promover aumento da saturação de oxigênio no sangue e na microcirculação, contribuindo para a normalização dos processos de oxidação e redução que ocorrem nas cadeias respiratórias das mitocôndrias, otimizando a formação da ATP através da indução do aumento do ciclo respiratório. Em outras palavras, o ozônio vai aumentar a capacidade de utilização do oxigênio pela célula, tá? As células precisam de oxigenação, em outras palavras, isso. Então, quando o ozônio, que é o O3, você consegue recebê-lo através do maior órgão do seu corpo, que é a pele, ou então através da sua respiração, tá? Você consegue aí impactar todo o seu organismo, tanto fisiológico como metabolismo, é impactado com essa beleza que é o ozônio, fazendo o processo de restauração celular e não de degradação celular, certo? Então, nós temos aí o que são as mitocôndrias. Mitocôndrias são organelas celulares que geram energia química para as células, sendo conhecidas como a usina de energia das células, ou seja, elas são a usina de energia para as células, ou das células, tá? As mitocôndrias. Então, quando elas estão, por exemplo, fortalecidas, as células são mais enérgicas, as células têm mais energia, têm mais força, né? Então, as células conseguem fazer, na verdade, a condutibilidade, tá, da oxigenação. As mitocôndrias são responsáveis pelo processo de respiração celular, quebrando moléculas de combustíveis e gerando ATP. O que é ATP? É a sigla para adenosina trifosfato, tá? Uma molécula que atua como a principal fonte de energia para as células vivas. Então, ATP é a sigla para adenosina trifosfato, uma molécula que atua como a principal fonte de energia para as células vivas, tá? Então, vamos lá. Informação importante sobre o ozônio é mais potente herbicida que você tem conhecimento, é 100 vezes mais potente que o cloro e 3.120 vezes mais rápido, além de sua alta capacidade oxidante. É um gás natural capaz de remover odores, destruir vírus, bactérias e fungos, deixando você protegido contra os inimigos invisíveis, utilizado para fins terapêuticos, tá? Os benefícios do gerador de ozônio em ambiente fechado, você pode... Tá, aqui entra uma grande sacada, tá, gente? Aqui entra uma grande sacada, que é a questão da comercialização extra-residência, tá? E aí eu quero dar para vocês algumas orientações. Aqui é uma rádio, por exemplo. Você pode comercializar o aparelho de ozônio nosso para rádio, para televisão, né? Para escritórios, né? Escritórios de advocatícias, né? Escritórios clínicos, né? Você pode levar esse aparelho para vários lugares, né? Você pode levar esse aparelho para um frigorífico, para um laticínio, né? Para várias áreas, tá? Você pode vender para clínicas em geral, PET, outras clínicas. Por quê? Porque ele vai combater, ele é fungicida, virucida, bactericida, elimina odores, purificação do ar, inativação do Covid. Inclusive, você pode, eu tive agora oferecendo para um empresário que ele tem, claro, Deus abençoar e vai dar tudo certo, ele tem hotéis na região, ele tem uma rede de hotel. Então, a ideia é o quê? Sanitizar os quartos. Hoje, os hotéis tem sanitizador de ambiente, mas é aquele que você não pode ficar no ambiente, né? Você coloca lá, sai e volta depois de 1 hora, 2 horas para poder desligar o aparelho e sair automaticamente aí. Quer dizer, você não pode ficar no mesmo ambiente ao ligar o aparelho. Então, isso é importante, tá? Você saber, beleza?
Então, imagine que você pode comercializar esse produto além das residências, tá? É um nicho de mercado estabelecido que é, assim, de uma amplitude muito grande, é uma expansão muito grande, tá? Doutor Lai Ribeiro, ele tem uma frase que é marcante sobre o ozônio. Ele disse: o ozônio trata mais de 236 enfermidades há mais de 100 anos sem nenhum efeito colateral. Gente, isso aqui é muito sério, porque o ozônio trata mais de 200, né, 36 enfermidades há mais de 100 anos. Não estamos falando de 10 anos, de 5, é 100 anos de história. 100 anos. Pega qualquer tipo de medicamento, de remédio, aí, qualquer um tipo, e abre a bula dele para você ver, e vê, por exemplo, lá que todos eles têm efeito colateral. Então, estou falando de um produto que há 100 anos não foi apresentado um efeito colateral. Isso é impactante, isso é muito forte, tá? E a gente tem esse produto na mão. O ozônio vai trabalhar, proporcionar um agradável para uma boa noite de sono, eliminar os odores desagradáveis do cigarro, do mofo e animais domésticos. O ozônio vai eliminar bactérias, fungos e vírus, sanitizando o ambiente com eficácia. Elimina bactérias, fungos e vírus, sanitizando o ambiente com eficácia. Aí nós estamos falando de vírus, aí nós lembramos de quê? Do Covid-19. Gente, o Covid ainda existe, está por aí, fazendo algumas vítimas. Claro que em um número menor, né? Porque toda aquela situação que foi gerada há 2 anos atrás já não existe de forma tão implacável como era naquela época. A mídia batendo em cima, criando todo aquele sistema de pânico, né? Deixando as pessoas psicologicamente abatidas e mais sensíveis ao vírus. Mas hoje nós temos ainda esse vírus por aí. Então, é importante saber que, além desse vírus, que é o Covid, ainda nós estamos sujeitos a outros tipos de vírus. E, claro, que a ameaça, né, biológica, né? As ameaças biológicas futuras, porque a gente não sabe o que vai acontecer, na verdade, com o nosso país nos próximos anos. Então, é hora de atentar para isso. E a gente tem um produto que vai nos proteger dessas ameaças, tá? Eu tenho, uso e recomendo, como diz o outro. Prevenção contra diabetes, doenças vasculares, infecções respiratórias e esgotamento físico. Aumenta a capacidade circulatória, evitando câimbras e dores musculares. Aumenta a defesa do organismo, a imunidade, evitando doenças oportunistas, tá? O tripé da vida, como diz o nosso líder Daniel Iscariote. Água, alimentos, tá? É o extensor e a pedra difusora. Aqui nós temos esse material, que é o extensor e a pedra difusora, que é do Multi, tá? O Ozox Multi, que é a grande revolução tecnológica e científica, tá? Foi criada para a gente. E, claro, hoje é o campeão, está se destacando como campeão de venda nesse cenário, beleza? É o Ozox A, nós temos o Ozox Multi, então a água e alimentos, tá? Vamos, tripé da vida. Doutor Bactéria, o nosso embaixador, nada melhor, né, do que o doutor Bactéria, né, para falar a respeito. Eu estou impressionado com isso aqui. Imagina que a partir de agora as pessoas poderão ter um aparelho gerador de ozônio em suas casas, empresas, consultórios, dentre outros ambientes. É o mesmo ozônio utilizado em clínicas. Isso é maravilhoso. Eu costumo dizer que a prevenção é o melhor remédio que existe. Eu descobri que posso proteger a minha casa, a minha família, os meus alimentos, a minha água e até os meus animais domésticos contra vírus, fungos e bactérias. Você sabia que o ozônio neutraliza até mesmo odores? É revolucionário. Inclusive pode auxiliar pessoas com problemas respiratórios como rinite, sinusite, bronquite e até asma. Isso é incrível. Maravilha. Não sei se vocês sabem quem é o doutor Bactéria, mas ele é uma sumidade, né, nesse assunto de bactéria. Ele é o caçador de bactéria, tá? Ele é autoridade nesse assunto, ele conhece. E ele hoje, para nossa alegria, a alegria da empresa, de todos nós que somos consultores, distribuidores dessa empresa maravilhosa, ele é o nosso embaixador, né? Olha que privilégio nós temos de tê-lo como nosso embaixador. Vamos ver o que o ozônio faz, né, nas casas. Olha que maravilha que essa senhora falando. Como é que é o dia dela com o ozônio? Você que é novato, veja isso. Olá, tudo bem? Hoje eu vou te mostrar um pouquinho da minha rotina com a Ozox.
de como eu cuido da minha saúde e da saúde da minha família todos os dias. Antes de qualquer coisa, eu começo o meu dia com água ozonizada. É uma forma natural de desintoxicar o organismo, aumentar a imunidade e melhorar a digestão. Também uso para higienizar os alimentos, eliminando agrotóxicos e bactérias. O óleo ozonizado faz parte do meu autocuidado. Ajuda a hidratar, regenerar e manter a pele limpa. Além disso tudo, eu costumo deixar o aparelho Ozox Multi ligado no ambiente por uns minutos. Ele ajuda a eliminar odores, fungos, bactérias, deixando tudo mais leve. Maravilha, hein? Que maravilha! Eu amo esse vídeo, porque ele é muito prático, né? Ele é muito prático, ele fala exatamente aquilo que a gente trabalha, com aquilo que a gente trabalha, e nos dá essa noção exata qual o papel do nosso aparelho na casa da pessoa, o que ele faz realmente de benefício, e traz de benefício, né? O ozônio é uma descoberta da química moderna, segundo o cientista Enrico Fermi, um dos físicos italianos mais respeitados do mundo, que ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1938. Ele já dizia exatamente isso: o ozônio é a maior descoberta da química moderna. Frase que o Dr. Laí Ribeiro, né, hoje, né, no século XXI, utiliza e fala da mesma forma, tá? Aí nós temos segredos importantes e benefícios importantes e vantagens importantes para nós que somos distribuidores, tá? O ozônio, tá? Se nós falarmos do ozônio, certamente muitas pessoas, especialistas na medicina, profissionais da medicina, empresários, formadores de opinião, vão dizer, mas o ozônio não pode ser respirado. O ozônio não pode respirar, porque ele é muito forte, né? Ele pode agredir a saúde das pessoas, tá? Exatamente pensando nisso, que a empresa ela fez todo o estudo, buscou instituições responsáveis no país, para quê? Para que a gente pudesse ter um laudo que comprove que o nosso aparelho ele tem a emissividade adequada, perfeita, ideal, para que a gente possa utilizar no nosso dia a dia. Tá? A nossa emissividade é 0,06 ppm, 0,02 ppm. Então, você vê que está dentro da normativa, né, da NR15, tá, que fala a respeito do uso do ozônio. Tá? Então, nós temos a emissividade na quantidade ideal, não vai ter nenhum problema, e a prova maior é a prova social. Gente, nós temos um grupo hoje na Ozox, um grupo de testemunho que nós tivemos a alegria de criar, né, com o apoio do nosso presidente também, pastor o Marcos Musi, o Antônio Marcos Musi, né? Ele nos autorizou a criar esse grupo, né? E a gente criou esse grupo na Ozox, e esse grupo hoje tem mais de 250 membros. E todo dia é uma enxurrada de testemunhos. Se você não está lá ainda, procure entrar nesse grupo para você estar bem informado e ter todas as informações sobre testemunho diário, cai no grupo e você vê em tempo real o que está acontecendo no dia a dia das pessoas, tá? Além disso, nosso aparelho tem laudo de emissividade e efetividade. Além de emissividade, tem efetividade, porque era preciso provar a efetividade do equipamento. Realmente é efetivo, realmente funciona, realmente combate vírus, fungo, mofo, bactéria, realmente ele tem eficácia. E aí foi feito através da Unicamp, né? Lembrando que o laudo de emissividade foi pela Universidade Federal Fluminense e o laudo de efetividade pela Universidade Estadual de Campinas, tá? Estado de São Paulo, tá? Campinas, a Unicamp, tá? E aí nós temos o mundo conhecendo ozônio, o mundo falando de ozônio, o mundo descobrindo ozônio, o mundo vivendo ozônio, e nós temos a oportunidade também. Aí tem Alemanha, Cuba, Espanha, Itália, Alemanha, aí nós temos Espanha, aliás, né? Temos Alemanha, temos Rússia, Ucrânia, Grécia. Então, todos esses países, tá? Cada um com a sua política interna, e funciona muito bem a questão da ozonioterapia, tá? Como no caso da Itália, no caso da Espanha, tá? No caso, por exemplo, da Alemanha, né? O seguro-saúde paga o tratamento desde os anos 80, olha só, o seguro-saúde paga
tá? Tratamento desde os anos 80. Anualmente, milhões de pacientes são tratados com ozonioterapia, tá? Aí tem muitos outros. Cuba são 39 centros médicos, ozonioterapia. Enfim, gente, é muita coisa. Mas o que eu quero dizer é que o Brasil está, nesse momento, entrando de uma forma muito forte. Claro que já está falando de 50 anos de luta para que a gente pudesse ter realmente o ozônio com comprovação e benefício, né? Já existia benefício e comprovação, mas não tinha eu diria, um aceite pelas autoridades, não tinha uma lei, uma resolução federal que aprovasse o ozônio, né? E, assim, hoje nós temos essa lei que aprova o ozônio, tá? Como uso médico, né? Não somente como uma questão complementar para a saúde, mas agora como uso mesmo, né? Para a medicina. Então, isso é maravilhoso, né? Nós temos aqui o doutor Christian Frederick Spolberg, que observou o odor característico quando o oxigênio era submetido a uma descarga elétrica de 15 mil volts. Isso foi a descoberta do ozônio em 1840. O gás ozônio foi descoberto por esse pesquisador, tá? O primeiro gerador foi criado em 1857 pelo doutor Werner von Siemens, desenvolveu o gerador de alta frequência, tá? Claro que hoje nós temos muito mais, avançou muito mais a Declaração de Madrid. Já em 2010, a Declaração de Madrid foi aprovada já, né, como referência de aplicabilidade das abordagens terapêuticas para o uso do ozônio a nível mundial, ou seja, em 2010, tá? 2010. Foi somente agora, dia 23 de agosto, é que o Brasil reconheceu realmente o ozônio depois de 50 anos de luta. Então, para você que está chegando agora, para a Raquel, para tantas pessoas que estão chegando agora, que são novatos, que estão vindo para somar nesse projeto, para realmente mudar as suas vidas e mudar a vida de outras vidas. Então, você que está chegando agora, você está no melhor momento, porque agora que o negócio vai realmente esquentar, a locomotiva vai esquentar tudo, entendeu? Não é somente 100 graus, é 100 graus mais um, é sempre um grau a mais. Então, preste atenção que agora você está chegando no melhor momento e a coisa vai acontecer com muita força, tá? Então, gente, quem somos? Nós fomos criados em 2008, somos uma empresa que atua na fabricação e venda de aparelhos geradores de ozônio e óleos ozonizados, todos com tecnologia de ponta e ambos via vendas diretas, tá? A nossa empresa, aí está a nossa fábrica, lindíssima, né? Ainda não estive lá, tá, gente? Mas quem já foi está apaixonado. A Ozóx é uma indústria brasileira que está há mais de 15 anos no mercado. Se destaca na fabricação de gerador de ozônio, transforma devido à alta tecnologia própria, inova, exclusiva, né? Revoluciona esse mercado. Está na cidade de Maringá, no estado do Paraná, sendo um produto 100% produzido no Brasil, o nosso Ozóx. A Ozóx se destaca por oferecer confiabilidade, qualidade. Contamos com um time comercial de alta responsabilidade, treinado, pronto para atender a melhor maneira possível. Né? Contamos com uma estrutura completa de assistência técnica e garantia. Tem uma estrutura fantástica, né? Com produtos de linha e produção avançadíssima. Então, isso é a nossa Ozóx. Beleza? Então, para você conhecer um pouco aí o que é a nossa fábrica, o que é a nossa empresa que está situada, né, e localizada em Maringá, né, no Paraná. Beleza? Então, a nossa diretoria é composta pelo senhor Antônio Marco Musi. Maringá, Paraná. Maringá, Paraná, exatamente. Então, como nós conhecemos Marco Musi, diretor-presidente, né, Gleison, diretor de tecnologia, né? Então, o Gleison é o nosso diretor de tecnologia, um jovem, né, visionário, né, um homem que tem conhecimento dentro da tecnologia, né, de buscar conhecimentos científicos e trazer inovações. Então, ele é realmente uma pessoa extraordinária. Marco Musi também, que dizer dele, uma pessoa integrada com o sistema de mudança, uma pessoa que tem a visão socialista, uma visão sociativista, né? Uma pessoa que socializa muito bem com todo mundo, que se comunica muito bem, né? Que tem uma visão muito ampla de negócio. Então, ele é o nosso presidente e é uma pessoa humilde, está sempre conosco, conversando com a gente, orientando a gente. A gente tem a oportunidade, gente, na Ozóx, de conversar com o presidente. Tá? Qual outra empresa você tem essa oportunidade de conversar, de ouvir, de falar, entendeu? E poder ter as orientações do próprio presidente. É isso que faz a diferença
na nossa empresa. Beleza? Visão nossa, missão, valores, são coisas extraordinárias, tecnologia de ponta, nossos valores, visão nossa, objetivo, né? Nos tornarmos líderes desse mercado de tecnologia e inovação com a Ozônio, a nossa visão, trazer na missão, trazemos bem-estar e biossegurança, gerando valor e qualidade de vida, tanto pessoal quanto profissional, tá? E aí é o nosso aparelho que nós falamos tanto agora, estamos apresentando aí para você em primeira mão o Ozox A. Produz ozônio a partir do oxigênio, liberando os intervalos pré-definidos, mantém nível seguro, conforme o laudo de Unicamp, como já falei, a Universidade Federal do Rio de Janeiro também, garantindo eficiência e segurança. Sistema automatizado para higienizar ambiente de até 120 metros cúbicos, quadrado melhor, elimina odores, vírus, bactérias e fungos, trazendo conforto e bem-estar, projetado para uso em ambiente com a presença humana. Projetado para uso em ambiente com a presença humana, ok? Então, nós temos aí um produto incrível, e aí a empresa lançou recentemente também o Ozox Multi. O Ozox Multi é um gerador de ozônio aprovado para exposição humana, conforme os laudos da Universidade Federal Fluminense e da Unicamp, que confirma a emissão de aproximadamente 0,06 ppm, valor considerado seguro de acordo com a NR15 do Ministério do Trabalho, e a 0,08 ppm. Então, nós temos 0,06. Então, nós estamos aí dentro, né, do quadrante, dentro do enquadramento da NR15 pelo Ministério do Trabalho. Ele é destinado para a ozonização em ambiente, ozonização de alimentos, ozonização da água, né? E aí nós temos o uso do extensor que você utiliza, depois você pode procurar o seu líder, que ele convidou para lhe falar como é que usa esse extensor, tá, com a pedra ozonizadora, tá, para fazer todo o processo. Nós temos vídeos, temos tutoriais, tem tudo, tá? Você vê que tem os tempos necessários, como já foi falado, ele é usado com um tempo de 15, 30 e 45 minutos. Você liga no ambiente, pode ligar também para sanitizar o seu veículo, e você liga ele e ele faz 4 ciclos, tá? O que é 4 ciclos? Ele repete novamente 4 vezes o tempo que você ligou. Se for 15, vai repetir 4 vezes, se for 30, repete, se for 45, mesma coisa, beleza? Então, é isso aí, é o nosso aparelho. Nossa linha de óleos ozonizados, então não precisa nem comentário, quem está usando sabe. Eu sou apaixonado por essa linha, né? Tenho tido muitos resultados, uso o produto, tá? E faço o trabalho com esse óleo, né? O esporte, o regenera, o espaço sexual, né? Enfim, os papéis em mãos, tá? O spa-rosto estou usando, né? Porque eu quero ficar viçoso igual o Everaldo Castanha. Everaldo está aí, com certeza, né? Everaldo, né? O homem viçoso. Então, quero ficar viçoso igual ele. E falaram que o segredo era usar o spa-rosto. Então, estou seguindo ele, porque é meu líder, né, Marli? Então, eu tenho que copiar. Eu tenho que copiar. Então, estou copiando aqui meu líder, tá certo? Produto exclusivo de alta tecnologia, tecnologia brasileira, design moderno, portátil, eficiente, certificado seguro e fácil de usar. Mais de 100 mil clientes em 7 anos. Suporte e assistência própria. Estou falando de 100 mil clientes em 7 anos. Olha aí, gente. Isso é incrível, isso é extraordinário, gente. Essa é a máquina que você está conhecendo nessa noite. Eu tenho certeza que a partir desse momento você vai sair daqui impactado, né, através de ter conhecido essa grande e inovadora oportunidade. Tendência de mercado, não precisa nem se falar, é o mercado de saúde, bem-estar e prevenção, movimenta bilhões de dólares todos os anos. O CFM aprovou a ozonioterapia para casos específicos em 21 de agosto, agora, 2025. CFM é o Conselho Federal de Medicina, para você que não sabe, aprovou. Isso quer dizer o que a gente está trabalhando agora com essa resolução federal. Tá? Há uma lei, né? Essa lei foi aprovada em 4 de agosto de 2023, só que somente agora houve a execução dessa resolução, onde aprova realmente a ozonoterapia para casos específicos 21 de agosto, através do uso do ozônio. E nós temos, não diretamente, volto a falar, nós fazemos ozonioterapia, mas o nosso aparelho vai muito além do que, eu diria, a própria ozonioterapia, que não é evasivo, né? Ele você usa para as crianças, os animais usa, as crianças usam, o papai, a mamãe, o vovô usa e obtém resultados extraordinários.
Quem pode trabalhar com a Ozox? Aposentado, mães, profissionais, liberado, desempregado, qualquer pessoa com vontade de empreender, sonhar e realizar. O que eu recebo para ser uma unidade de negócio da Ozox? Né? Primeiro, eu recebo treinamento com a Ozox, que é a universidade da nossa empresa, acesso aos grupos de WhatsApp, material de venda, acompanhamento, passo a passo e o kit de adesão. Tá? Qual o valor de tudo isso? Tá? Antes, temos aqui uma demonstração do que é a Uniosox, né? Que oferece treinamento qualificado, né? Onde nós encontramos conteúdo de toda a natureza que seja bom para o nosso negócio, nos ajuda a crescer, desenvolver profissionalmente. São diversos vídeos, aulas, e-books, enfim, material de altíssima qualidade. Conhecimento não ocupa espaço, aprenda, cresça e compartilhe, beleza? Temos aí o nosso plano de negócio e gostaria nesse momento de chamar aqui o nosso convidado dessa noite, tá? Como já falei, que é o Daniel Iscariote. Daniel Iscariote tem uma história nessa empresa, vem fazendo um gigantesco trabalho, né, com sua equipe e, além do que, vem nos ensinando também para que a gente possa crescer cada dia mais, né? Nos ensinando através das lives. Ele abraçou o desafio, vamos falar daqui a pouco sobre o desafio que ele abraçou, e isso é extraordinário, tá? Então, gente, essa noite nós temos a honra de chamar para bater um papo com a gente. Eu vou encerrar aqui a apresentação, vou sair agora do compartilhamento de tela com vocês, tá? E vou chamar o Daniel Iscariote, né? Ele que é casado com a Glenda Zapparoli, trabalhou 15 anos como material de construção, depois trabalhou na área de estofados, em 2003 conheceu a empresa Zox e hoje faz uma bela história de sucesso e ele tem ajudado muita gente pelo Brasil inteiro. Então, vou encerrar aqui meu compartilhamento e vou chamar ele agora para a gente bater um papo, beleza? Daniel, está por aí? Fala, Batista, boa noite. Boa noite, galera. Tô por aqui sim, cara. Beleza, boa noite, guerreiro. Olha, gente, é uma honra muito grande estar aqui com o Daniel, né? E ele poder, claro, muita gente já o conhece pessoalmente, já bateram um papo com ele pessoalmente. Nós tivemos a honra de conhecer na convenção, na nossa primeira convenção. A primeira sempre é a primeira, né, Daniel? Marca, né, para sempre a nossa vida. Então, tivemos a honra de conhecê-lo lá, de podermos sentir a pessoa que ele é, a pessoa humana que ele é, a pessoa amiga que ele é. Isso é algo extraordinário para esse tipo de negócio que nós fazemos, beleza? Daniel, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Batista. Obrigado pela apresentação. Não tem como ser diferente, né, Batista? O que a gente tem na mão aqui é maravilhoso, né? Então, é assim. Sem dúvida, sem dúvida. O que a gente falar aqui não é pouco, né, cara? Porque assim, a gente vive o momento, mas o que esse negócio vai nos oferecer não é só do momento, isso é futuro, né? Isso é futuro. Então, nós vivemos uma tendência para gerações. E nós sabemos que isso não diria invadir todos os lares, mas vai chegar a todas as famílias brasileiras. Eu vejo assim, Daniel, o ozônio, principalmente dentro da área que nós atendemos, que é a Ozox, eu vejo como algo, né, que nossas gerações vão contar o avanço do ozônio. Então, é isso que eu vejo no ozônio. Fico muito à vontade para você falar, Daniel, inclusive um pouco sobre sua história, um pouco sobre você. Você é pai de família, casado com a Glenda. Me conta um pouco como você veio para esse grande negócio, como você estava antes, e depois nós vamos falar como você está hoje. Tá bom. Batista, tu falou ali sobre convenção, né? O que a gente viveu lá foi um momento incrível, né? Onde a gente se vê, eu sempre falo, a gente se vê aqui nos quadradinhos, mas no momento que a gente se vê lá ao vivo, a hora que eu tenho uma música que eu gosto muito que é O Melhor Lugar do Mundo é Dentro de um Abraço, né? Verdade. Então, quando a gente consegue ver as pessoas lá, a gente pode ver a Beth, pode ver o Batista, pode ver o Everaldo, o Leoniro lá, dar um abraço, foi muito bom. Batista, sobre o ozônio, cara, o ozônio é uma coisa que eu não conhecia, né? Eu não conhecia, tive uma experiência muito rápida com o ozônio aqui com a minha sogra, e impressionante, né? Então,
No começo eu desconfiava, acredito que como todo mundo, por eu não conhecer, pô, como é que uma coisa assim tão boa e as pessoas não conhecem, as pessoas não usam, os médicos não indicam. E infelizmente agora, depois de quase 2 anos aí de Ozox, a resposta é falta de conhecimento, né? Depois que a gente vê, não tem mais como desver, né, o que acontece com o ozônio. Então, e agora com essa nova onda de ozônio que está muito longe ainda de começar a se formar, as pessoas vão começar a ter acesso a essa segurança, a essa prevenção, a essa ajuda na saúde que a gente tem, e até porque a gente vive num país aí que a saúde está cada vez mais precária, né? Cada vez mais difícil o acesso, cada vez mais difícil. Então, a gente tendo acesso a ter o ozônio em casa é muito bom, né, Batista? Com certeza, com certeza. E é o que eu falei agora há pouco, né, gente? O Daniel, muito feliz em colocar essas palavras, que quando ele fala que a gente nem iniciou ainda o negócio. Não iniciamos ainda, tem muita coisa para acontecer, mas aqueles que se posicionarem agora dentro desse negócio, eles serão com certeza os grandes líderes que vão impactar as gerações nesse grande negócio, né? Quando você conheceu a Osório, Daniel? Eu conheci os Ox em janeiro de 2024, Batista. Janeiro de 2024 foi quando eu conheci aqui, cheio de dúvidas, cheio de perguntas, duvidando de tudo, né? E aí foi o momento que eu conheci como Bagé. O Bagé me falou. Eu e o Bagé já vínhamos há algum tempo aí buscando alguma coisa para a gente começar alguma coisa nova em termos de consórcio, a gente estava pensando em alguma coisa assim. E aí ele falou: Ah, tem um maluco aí me oferecendo um negócio de ozônio, mas eu vou lá para a fábrica conhecer e tal. Eu falei: Cara, vamos olhar. Quando ele falou ozônio, eu falei: Camada de ozônio? O que nós vamos fazer, cara? Nós vamos puxar. Não sabia nada, né? Então, e aí eu falei: Cara, vamos comprar um aparelho. Eu vou comprar um aparelho aí, manda vir isso aí. Eu vi os depoimentos do Everaldo, né, da Lorena, daquela perna e tudo mais. Eu falei: Cara, manda vir aí, vamos ver o que vai acontecer. E foi realmente muito rápido, né, Batista? Então, foi muito rápido o resultado que a gente teve, né? Maravilha. Me fala um pouco aí, sei que é a curiosidade do pessoal. Daniel Iscariote, como é que estava naquela época, quando a questão é a Tá, questão financeira? tá. Essa é uma parte, sim, que é importante, né, Batista? A, a parte financeira, cara, ela, por mais que ela. Primeiro, eu peguei o propósito de levar o ozônio para as pessoas, né? Eu pensei: Nossa, eu tenho muitas sogras aí que eu posso ajudar. Não muitas sogras, tenho só uma, né? Só uma. Eu tenho muitas Muito pessoas com a bem. mesma situação da Se minha saiu sogra, muito cara. bem. Se Minha saiu mulher tá muito na bem. live, hein, cara. Não, eu tenho muitas pessoas com a mesma situação da minha sogra, não corrigindo, tá? Que a gente pode ajudar, enfim. Então, foi o primeiro motivo, acho que foi esse aí, né? E claro, né? Não sou bobo e fui olhar os números do negócio e pensei: Nossa, eu vou ajudar muita gente e vou ficar rico com esse negócio aqui, cara. Vou. Aí eu fui olhar as lives que a gente tem com o presidente. Tinha live com 35 pessoas. E eu ficava em dúvida: Cara, como que um aparelho desses, com um negócio que paga assim, tem 35 pessoas, cara? O que é, né? E aí eu ficava nisso aí até que o Bagé foi lá e aí a gente viu ele. E aí eu conversei lá com o Maurício, conversei com as outras pessoas e foi aí que eu peguei a confiança, cara. E a parte financeira, como eu estava, cara, eu estava como todo mundo, ferrado, correndo atrás da máquina, devendo em cartão, né? Numa loucura. Como é que eu vou pagar o cartão esse mês? Dia 18 já dava o cartão vence dia 20. Como é que eu vou pagar esse mês? Como é que eu vou fazer? Aí tirava de um para pagar o outro e de outro para pagar uma parte no dinheiro, uma parte no cartão, uma parte do cartão meio que emprestado, e assim a gente começou, cara. Assim a gente começou. Só quando eu entendi ali que tinha um bom negócio, cara, o valor de entrada, é um valor que as pessoas dizem: mas eu tenho que investir. Primeiro que qualquer coisa, se eu for abrir uma barraquinha de cachorro-quente, eu tenho que investir. Qualquer coisa. Se eu vou para. Aqui tem muitas pessoas que vão para São Paulo, vou para São Paulo buscar roupa para vender. Cara, tu vai investir, tu vai correr o risco de parar, não ser parado por fiscalização, receber calote de cliente. Tudo tem que investir, cara. Tudo tem que investir.
E aí quando eu entendi, pô, eu invisto, mas eu recebo um material que eu não vou ter risco, no mínimo vou ter um acesso ao ozônio na minha casa aqui, pensei, tá bom. Uma coisa que me fez acreditar, Batista, no ozônio, não nos óxidos, no ozônio foi aquele vídeo do Lair Ribeiro com aquela frase das se você fosse para uma ilha deserta, eu levaria ozônio, porque eu já conhecia o Lair Ribeiro. Quando eu vi aquele vídeo, eu pensei, peraí. O Bagé mostrou o vídeo do Lair Ribeiro, mostrou um vídeo do Jornal Nacional e alguns depoimentos. E aí eu pensei, peraí, se o Lair Ribeiro fala de ozônio e eu não conheço, quem tá errado sou eu. Pô, o Lair Ribeiro é o Lair Ribeiro, cara, né? É o maior médico do Exatamente. Brasil e ele fala que de tudo que ele conhece ele levaria ozônio, pô. E aí quando eu entendi que aquela caixinha lá eu ainda ia fabricar, eu ia ter uma fábrica de ozônio na minha casa para sempre, cara, manda. Ruim não vai fazer, né? Não vou ter risco. Então vamos Com lá, vamos certeza. ver. É. Agora, quem te convidou para esse negócio? Quem me convidou foi o Bagé, de Novo Hamburgo. Bagé. Bagé é É. uma figuraça. O Bagé está muito bem também, Deus tenha abençoado ele. Depois eu vou falar com você sobre a questão dos números, vou até compartilhar com o pessoal depois os números aqui, porque tem aqui, eu peguei algumas telas aqui sobre os seus números, os números do Bagé, para as pessoas verem isso na prática, o que que representa isso na conjuntura, né, de uma pessoa que estava buscando oportunidade e que financeiramente, como você acaba de dizer, e até a sua esposa acaba de colocar aqui, dizendo, ô tadinho, coitado. Eu acho que é porque tu falou da sogra lá atrás, mas tudo É, bem. é. Vermelho, vermelho aqui, cara. Exatamente. Mas ela entende. Então, assim, é maravilhoso. Então, assim, e graças a Deus você encontrou essa grande oportunidade, né, Daniel? Essa grande Sim, oportunidade. E hoje você é ouro na empresa, né? Você é ouro. Mas além de você ser ouro, né, que já é algo maravilhoso, já é um grau de crescimento na empresa, você também é um exímio motivador. E aí você abraçou um grande desafio. Você, como você disse, você via as lives com 30 pessoas, com 15 pessoas. Hoje, por exemplo, nossa live está dando quase 100 pessoas aqui. Então, assim, a nossa maravilha. live dá menos de 50 pessoas hoje. E a gente deve isso a você, que você motivou as pessoas a participarem, se incluírem na questão do digital. Então, como é que surgiu essa ideia e como é que você abraçou essa ideia? Vamos lá. Eu conheci o marketing de rede em 2009. Eu devia ter uns 22, 21 anos, sei lá, 20 e poucos anos ali. E, cara, eu conheci através da Forever. Não conhecia nada de rede, mas aquilo ficou. Eu não cadastrei nenhuma pessoa na Forever. Olha, fiz talvez. Acho que eu tomei suco de babosa por um ano na minha vida, porque eu não vendia aqueles caixa-crédito, mas eu fui nos treinamentos lá da Forever, cara, e eu entendi o modelo de negócio do marketing de rede, né? Cara, estamos falando lá de 2008, 2009, né? Então, aí quando o Bajé me falou, cara, dá pra gente fazer isso aqui e tal, daí eu falei, cara, mas só que assim, o Bajé já estava mais no tradicional de fazer apresentações, eu já tinha um pouquinho de conhecimento de digital, né? De marketing digital, alguma coisa, eu falei, cara, eu acho que a gente tem que partir para o digital, Bajé, a gente tem que fazer digital porque mas o tradicional funciona. Funciona, mas, cara, todo mundo mudou. A pandemia trouxe o conforto das lives, do Zoom, para as pessoas ficarem assistindo de casa, YouTube, as pessoas assistem a hora que quiserem, né? A hora que puderem. Então, eu acho que a gente tem que ir para isso aí. E quando eu vi as lives, assim, as lives eram muito mal feitas, cara. Elas eram mal produzidas, né? Parecia que o cara não tem nada para fazer, eu vou abrir uma live aqui. E eu pensei, cara, né? Nós tínhamos muito poucas pessoas. Eu pensei, vai vir pessoas muito boas, vão vir médicos, vão vir profissionais, vão vir influencers, vai vir ainda muita gente. Eu pensei, cara, a gente precisa aprimorar isso, tem que fazer melhor, tem que ter um roteiro, tem que ter um script, tem que ser profissional, cara. Pô, eu não posso abrir uma live de camiseta, né, sem camisa, alguma coisa assim, né, no banheiro, não. Eu tenho que abrir uma live como se eu estivesse numa reunião presencial de corpo ali. Se eu não tiver, claro que eu tô em casa, eu tô fazendo algumas outras coisas, mas eu desligo a câmera, né? Tá tudo certo, tô só ouvindo, enfim. Então, tudo isso a gente está construindo ainda, né? A gente está muito no começo, né, Batista? Isso É foi uma coisa verdade. que me encheu os olhos. Cara, a gente tem o bônus de estar no começo, mas a gente também tem o ônus de estar no começo. A gente tem tudo a fazer ainda, né? Foi isso que eu vi. E a gente ainda tem tudo a fazer, cara, né? Imagina que esse último final de semana a gente fez o primeiro treinamento, cara,
Primeiro treinamento, tinham 39 pessoas no treinamento. Eu vejo a Osóx, Batista, como nós fazemos treinamento, cara, na Arena do Grêmio, no Beira-Rio, entendeu? Eu vejo a Osóx assim, com o produto que a gente tem, com o modelo de negócio que a gente tem, a gente fez um primeiro treinamento com 39 pessoas, entende? Então eu falei, gente, aproveitem esse momento aqui, me pediram para falar, eu falei, ó, aproveitem esse momento aqui, é o único, a próxima, que hoje são 39, eu já pode anotar, vai ter 80, 90, a outra vai ter 200, a outra, cara, e assim vai ser. Com o Com produto certeza. que a gente tem, é assim, e eu vejo isso desde o primeiro dia, cara. Desde o primeiro dia que eu entendi o que o Ozônio fazia, eu vejo isso, cara. A gente tem muito a fazer. Tem muito a fazer. Vai vir muita gente boa. Vai vir ainda muita gente, através de nós aqui, essas 100 pessoas que estão aqui agora, 90 e poucas pessoas que estão aqui agora, vai vir pessoas incríveis, Maravilha. né? Thiago Ponce disse: casal que trabalha junto enriquece junto, né? É. Onde entra a Glenda nesse teu trabalho? Cara, a Glenda entra mais no meu suporte aqui, né? Com a minha pitoca aqui. Ela entra também, a Glenda trabalhou até esse ano ainda com a higienização, a gente tinha muitos clientes ainda, ela tocou a higienização, e agora ela entra no suporte total que eu tenho, né, cara? Estar disposto, disponível assim como eu tô, eu pago um preço também, né? Mas como a gente se baseia muito pelos 10 passos, cara, eu tenho um terceiro passo que é muito definido. Está muito definido. Eu vejo o meu futuro breve de 5 anos como eu estou olhando para esse celular aqui agora. Só que eu preciso ter um caminho a trilhar e às vezes eu preciso abrir mão de algumas coisas, inclusive com a minha filha, né? Então, mas eu vejo claramente, cara, daqui a 5 anos o que vai acontecer comigo, o que vai acontecer com vocês que estão aqui agora, ou não vai acontecer também. Muitas pessoas vão ficar no meio do caminho e faz parte, né? Beleza. Mas Agora, sim, agora as suas lives, quais são os dias que tem agora? Você estava toda noite, né? Agora parece que vai ficar só 2, 3 dias. Como é que ficou? Batista, de novo, 10º passo, cara. Nos 10 passos, que é o que eu me baseio muito sobre os 10 Aham. passos, o 10º passo diz que nós precisamos duplicar. Eu fiquei um mês, uns 40 dias fazendo live todos os dias. Só eu, às 8 horas da noite. Cara, só que tá errado. Se os 10 passos falam que, nós temos um passo que é duplicar, eu preciso ter novas pessoas fazendo, né? Cara, tá vindo pessoas incríveis fazendo para participar dessas lives, né? Apresentando, falando sobre negócio e tudo mais, e aparecendo e vindo outros rostos da Ozox. Ninguém aqui no Ozox vai conseguir crescer sozinho. Eu tenho essa percepção. Não vai ter um rosto só. Nossa, o Batista é o rosto da Ozox, o Daniel. Não, cara, não pode. Não pode. Tem que ter muitos rostos, tem que ter muitas pessoas. Então, esse mês passado, a gente fez lives todos os dias, às 8 horas. Nesse mês, nós vamos ter lives segundas, quartas e sextas. Perdão, segundas, terças e quintas e sábado, que é a tua live. Maravilha, maravilha. Só para deixar claro aqui, gente, segunda, terça e quinta, não é isso? Isso, Segunda, isso. terça, quinta e sábado, que é a nossa live. Sexta-feira não tem, é isso? Isso, sexta-feira, quarta e sexta não tem, e a gente vai fazer, Batista, um domingão a cada 2, né? Um a cada 15 dias, um domingão da Ozox, que é uma live de depoimentos. Maravilha, ótimo. Agora sim, Daniel, mediante o que você colocou, a gente percebe que as lives, por exemplo, aqui nessa live agora, eu não sei quantos convidados tem, né? Até porque foi uma live muito direcionada à sua história, direcionada aos líderes, para conhecer um pouco mais da sua história. Agora, o grande fator é fazer live só para distribuidor, fazer live que sejam lives que tragam novos Isso. prospectos, né, na possibilidade de cadastro, né? Cara, se a gente fizer live de apresentação para distribuidor somente, a gente está perdendo um grande momento, uma grande chance de gastar esse tempo fazendo um treinamento. Se Exatamente. for só distribuidor, cara, só distribuidor a gente vai fazer treinamento, a gente não vai fazer uma apresentação que todo mundo já conhece. Uma apresentação do nosso negócio, ela é para convidados. Ela é uma festa. A live, Batista, é o momento que a gente pode mudar a vida de uma pessoa. Então, a pessoa que se dispõe a apresentar uma live, ela tem que estar preparada. Ela tem que ter um bom computador, ela tem que estar disposta, ela tem que estar entusiasmada para aquele dia, porque pode ser que naquela apresentação ela possa mudar a vida de uma pessoa. Uma apresentação por live ou apresentação presencial é o momento do start da vida daquela pessoa.
Se eu fizer uma apresentação, uma live sem entusiasmo, né? Como a gente fala aqui, com cobra morta, molenga, cara, vai ser uma live que a pessoa, pô, o cara tá aí, tá. Esse cara tem sucesso com esse negócio aí, fazendo isso aí. Não, cara. Uma live, uma apresentação, a gente tem que estar com um grau de entusiasmo muito elevado, passar a informação do nosso jeito, cada pessoa tem a sua maneira de apresentar, de fazer, mas é como se fosse uma festa. Numa festa, cara, se eu for fazer uma festa para minha família, é legal, mas se eu vou abrir uma casa, fazer uma festa, preparar tudo, eu quero convidados. Eu Sim, quero que venham sim. pessoas novas, eu quero ver pessoas novas, eu quero ver pessoas ali que estão aprendendo, que estão olhando, que elas saiam dali com uma injeção de ânimo para talvez ter uma esperança na vida que aconteceu comigo, que aconteceu com muitas pessoas, entendeu? Então, uma Sim, live sim. precisa ser, é o momento do início, do start de uma vida de uma pessoa. E aí, falando em start da vida de uma pessoa, né, nós temos aí a doutora Lília e o Marcel, né? Que falar desses Sim, grandes líderes, né? São sim, pessoas que têm cara. resultados incríveis, né, Daniel? Sim, cara. A Lília e o Maciel são os meus, não digo filhos preferidos, eu gosto de todos eles igualmente, né? Todos eles são, gosto muito deles, mas são os que tiveram mais resultado, mais rápido, tanto que bateram recorde, né? E eles, de tudo que eles fizeram, cara, para mim, a característica que eu vejo como o melhor deles foi a humildade deles, cara. Por quê? Cara, a Lília, para quem não conhece a Lília é uma doutora, uma médica, uma professora de ozonoterapia, uma médica fantástica, incrível, maravilhosa. Ela virou nossa médica aqui de casa também. Mas Oi. e aí a gente passava as orientações para eles e eles faziam, só que eles faziam enlouquecidamente, né? Eles faziam, É, faziam mesmo. Então não foi à toa que eles bateram um recorde de graduação em 40 para com 41 dias, com 48 dias eles bateram a pontuação de prata. Só que eles não graduaram porque eles 48. não tinham nenhum filho bronze. Aí agora Certo, depois eles bateram prata também. Então eles são os fenômenos, né? com certeza. Eu entrevistei ele, tanto com a doutora Lília, e percebi exatamente isso. Agora, gente, eu gostaria nesse momento de apresentar esse cara, Bagé, né? Bagé é seu líder. Hoje chegou a graduação de Safira, não é isso? Isso. Eu vejo, cara, o Bagé eu vejo como provavelmente, cara, com as regras de pontuação e de lateralidade, provavelmente o Bagé e o Leonir vão ser os primeiros diamantes da empresa, né? Eles vão, Maravilha. eles Isso vão, é vão ótimo. provavelmente vão ser os dois primeiros, a não ser que apareça aí mais algum fenômeno, mas com a intenção, com a estratégia que o Bagé tem, eu acredito que eles vão passar do Maurício, até, os dois. Olha aí, olha aí. É. É um negócio forte aí que você falou, hein? Negócio forte que você falou. E aí, a gente está aqui de orelha em pé. Ouvindo isso Nosso, aí, por isso não sei nosso se... negócio, Batista, o nosso negócio ele tem as regras definidas. A gente tem que olhar o negócio, estudar o negócio, e definir a nossa regra, a nossa Exatamente. estratégia, a nossa estratégia. E o Bagé é um excelente estrategista, cara. Eu acho que de todas as qualidades que ele tem, eu acho que a parte de estratégia dele é a que ele se destaca disparado, assim. Eu acredito que seja o melhor estrategista desde o primeiro dia, cara. A gente Ele está com pensa ganho de os quase óculos R$ 500 mil aqui. Em quanto tempo, Daniel? do Bagé. Ah, O Bagé tem um mês a mais que eu só. um mês mais que você? Um mês a mais que eu. Você E está com isso, quanto só que é o tempo? seguinte, nesse último mês, e essa é uma coisa que nós falávamos lá atrás, né? Quanto que vale um mês na Osox? Depende de quando tu está falando. No começo da Osox, Exatamente. nós fazíamos lá 5 mil, 7 mil, 8 mil reais no mês ali de rede. Mês passado, o Bagé bateu quase 70 mil, 60 e poucos mil reais de rede. Quanto que vale um mês da Osox? Depende de quando você está falando. Se você esperar, Exatamente. vou esperar um mês a mais para começar a startar meu projeto. Pois é, pode ser que nesse Quanto tempo próximo você mês. tem de Osório? Quanto tempo você tem de Osório? O Bagé é um mês só de diferença, né? Eu entrei em janeiro, eu entrei e comprei em janeiro, decidi fazer os óculos em fevereiro de 24, né? O Bagé começou em janeiro, ele decidiu fazer, mas ele comprou em dezembro, um pouquinho antes que Maravilha. eu, de 24. Então vai fazer 2 anos ainda, né?
Vai fazer 2 anos, exatamente. Isso, Quase meio isso. milhão de reais, né, crescendo. O mês passado fechou com 70 mil. Parabéns, Bagé, parabéns você também. Eu vejo aqui, eu tenho um número aqui interessante que eu gosto de mostrar, gente. É que no mês de junho, o Bagé bateu a média de 59 mil reais de bônus, né? No mês de outubro, agora já está com 3.994, está iniciando o mês, claro, mas a diferença de filiados dele é de 562 para 709. Então, daí você já imagina quanto ele vai bater esse mês agora de outubro, né? É, com todas as campanhas da empresa ainda, que a empresa está fazendo, Exatamente, né? exatamente. É, Ele vai chegar aí na casa de 100 mil de bônus, com toda certeza. tomara. O seu bônus no mês passado foi quanto? Cara, mês passado eu fiz, acho que foi 5 ou 6 cadastros, então dá uma subida no bônus boa, né? Uhum. Mas deu mais de 20 mil. Mais de 20 mil. Maravilha, maravilha. Gente, eu Mês gostaria passado, nesse Batista, momento. mês passado Oi, deu 54 mil mês passado 54 bônus. mil, né? Ô, Daniel, eu gostaria que você respondesse para todos nós, por que que você, agora com a experiência que você tem, com a posição que você já chegou, com os ganhos a experiência que você adquiriu, por que que você, lá no início, você deixou de fazer que você se arrepende, no sentido assim, eu poderia ter escutado mais meu líder, eu poderia ter, o que que você se arrepende lá do início que poderia ter acelerado mais ainda o seu processo? Balduino, eu errei muito no quinto passo, Balduino. Tanto que hoje, quando eu coloco um filho, eu bato na tecla, bato na tecla do quinto passo, cara. Eu perdi muita gente por falar muita coisa na hora errada. Então, se eu tivesse hoje tido a paciência que hoje eu tenho para falar com as pessoas e que eu tento falar para as pessoas, eu não fala tudo, porque, gente, na Osóx é o seguinte, a gente vê pessoas com cicatrização de pé que seria amputado, a gente vê pessoas que melhoram de renite, a gente vê pessoas que diminuem o ronco, a gente vê pessoas que melhoram a performance física, a gente vê devedores prosperando, a gente vê pessoas entrando no negócio com moedas, né? Como o Cláudio, a gente vê pessoas, a gente vê muitas histórias maravilhosas. E aí a gente vai vendo pausadamente, uma por dia, uma, né, duas, três por dia. E aí quando a gente vai falar com um amigo, a gente queima o contato. Cara, eu conheci um negócio que daí tem um cara que lavava sofá que hoje ganha 50 mil, o outro lá que estava quebrado, que pedia 100 reais emprestado, hoje ganha 70 mil, o outro que não sei o quê, que o pé tava queimado e cicatrizou em 60 dias, e aí tu bota um, e aí esse um bota dois, e daí não sei o que, e os caras falam assim, pô, tá maluco, tá maluco. Então, assim, a gente tem que aprender a fazer o negócio. Tudo que vocês estão vendo aqui, a gente trabalha sempre com a verdade, mas entenda o processo. Não é todo mundo que é uma Lília, que é uma Ciel, que sai falando e que tem autoridade para falar, uma doutora. Então, o Bagé não tinha experiência também, tinha um mês apenas. Se você está entrando hoje com uma pessoa que tem mais experiência, usa ela. Era isso, Baldino. Eu acho que a gente tem que entrar usando as pessoas que já estão tendo conhecimento, cara. Você falou Não aí de Maravilha, existia nem Daniel. homeoxótese. Maravilha. Eu acredito que você foi bem cirúrgico na resposta aí. E você falou aí de quinto passo. Para as pessoas que estão aqui pela primeira vez, assim, mas que raio de quinto passo é esse, né? aqui. Isso que eu ia perguntar para você. Tá. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Tem treinamentos, os 10 passos do sucesso, né? Aí é feito passo a passo o que você tem que fazer. E nos próximos treinamentos, você não perca por nada para você aprender os 10 passos para fazer esse negócio de forma profissional. Não sei se o Daniel tem É, no canal dele lá gravado ou se a gente vai ter que escutar ao vivo. Mas, enfim, você tem que escutar esse cara e aprender. E, como ele é, falou, é esse- interessante. Ah, você tem que se inspirar em alguém. Cara, se o teu líder que tu colocou é inexperiente, foca em quem você se inspira. A gente no marco multinível, a gente tem um líder e tem um mentor. E o teu mentor, ele pode ser alguém que nem é da tua equipe, nem você é da equipe dele. O meu líder, meu patrocinador é o Batista, mas o meu mentor é o Bagé. Eu me inspiro no Bagé e aí eu começo a copiar
que a gente fala de espelhamento do que as pessoas veem de sucesso. É você se espelhar onde as pessoas, você se espelhar naquela pessoa que já chegou aonde você quer chegar. Forte abraço, fiquem com Deus, que é a melhor companhia. Exatamente, Baldwino, exatamente. Mas o quinto passo é o quê? Diz aí para mim, Daniel. O quinto Fala aí, passo, professor. É. quinto passo é contatar. Uhum. Quinto passo é o passo mais breve, cara. É o passo mais breve. O quarto passo é fazer a lista. Depois de fazer a Uhum. lista, você tem que chamar uma pessoa, tem que contatar essa pessoa. E aí, às vezes, por WhatsApp, ou por ser afoito, por ser afobado, a gente Joga fora. começa a falar tudo e não é o momento. Tem um momento certo, que é o sexto passo, que é a apresentação. Eu Tu errei. vai aí, tu organizou um cenário para apresentar. Maravilha. Alguém mais tem alguma pergunta para o Daniel? Faça agora. Eu acabei Tá. errando, Daniel, ficou tudo bem certinho, com licença aí. E eu Saiu, acabei Gil? errando, né, Daniel? Depois você comentou o quinto passo. Então eu queimei umas pessoas. Aí eu tive que voltar. O Daniel me explicou de novo, voltei lá e peguei tudo certinho. Agora fiz a lista de novo. Não quer dizer que eu perdi aquelas pessoas, mas embolou, porque daí a gente se empolga e querer levar bastante informação na hora ali e é errado. Eu vi que é errado. Aí agora eu peguei e fiz a lista de novo. Então eu tô com umas 20 pessoas assim já mandada. Eu convido para live, eu convido direto, sabe? Então assim, agora eu já fiz da maneira certa, que é o contatar. Maravilha, maravilha. Bom demais, gente. Então é isso aí. Batista, Valdir, Batista, Marildo. tinha uma pessoa que tinha uma moça também que estava com a mão levantada. Então É a manda ver. Raquel. Que é o Maril também, acho que é falar. Desculpa, eu Raquel, não levantei a manda mão, lá. só falei, desculpa aí. Falou, obrigado. Vai lá, Olá, Raquel. vou ser bem rapidinha. Na verdade, dois Beleza. exemplos, se me permite, saber qual foi a maior dificuldade do Daniel no início e onde ele começou, de fato, né? Porque a gente vê a oportunidade gigantesca, existe essa. A gente fica afoita, né? A gente quer falar para todo mundo, a gente quer sair falando tudo, e aí é nessa hora que a gente dá o tiro no pé. Então, eu já entendi essa parte, mas queria ter a sua exemplificação, né, de como foi, para a gente poder aprender um pouco mais com isso. Obrigada. Tá. A minha primeira dificuldade, Raquel, ela acho que foi eu em acreditar. Eu tive muita dificuldade em acreditar, porque, né, o médico não indicou para minha sogra. A gente pagava um médico muito caro. Nós pagávamos R$ 650 uma consulta de 15 minutos, 30 minutos. E o médico não indicou. E eu tinha na cabeça que o médico era o nosso, é o médico, né? O médico é quem sabe. E a minha maior dificuldade foi eu acreditar. Eu incomodei muito o Bagé até acreditar. Então, foi esse a minha maior dificuldade. E depois Olha, depois que eu acreditei, eu acho que não teve dificuldade. Os não, para mim, assim, eu não tenho problema nenhum em receber um não, tá? Quando eu recebo um não, eu termino a conversa falando que pena para ti, né? Que pena para ti, porque quem tá perdendo é tu, né? Então, eu não tenho dificuldade nenhuma e eu recebo, assim, muitos não, muitos não. E tá tudo certo, gente, tá tudo certo. Que bom se eu só tivesse 50% das pessoas que eu já apresentei com sim. Eu já seria diamante aos olhos já. Maravilha, certeza. Só reforçando um pouco, Raquel, essa questão aí, o Daniel falou aí, eu uso uma técnica de visita, não sei se vai lhe ajudar e vai ajudar os demais aqui, que é uma técnica muito, muito simples, né? Muito simples. Eu acho que a crença do negócio é o primeiro passo, como o Daniel falou. Eu tenho que crer no produto, eu tenho que crer no mercado e eu tenho que crer na minha empresa. Então, eu tenho que crer. O outro fator é eu saber transmitir isso. E aí, nesse momento, muita gente trava, né? Muita gente trava e aí já chega logo querendo abafar. Não, chegue com calma, chegue com tranquilidade, quebre o gelo, tome o café, tome a água se for necessário, se oferecer um suco, aceite, se oferecer para almoçar, aceite, sabe? É aquela coisa que você vai familiarizar o cliente, trazer ele para o teu lado. Eu sempre digo assim, que
Na hora da visita para qualquer tipo de venda, e aí você não tem que ser o vendedor, você tem que ser o especialista no negócio que você faz. Na hora da visita, o cliente ele está do lado da mesa e você está do outro lado da mesa. Naquele primeiro contato é isso. Qual é a grande sacada do negócio, Raquel? É você trazer o cliente para o teu lado. Com 10 minutos de tempo, o cliente está sentado do teu lado, pegando na tua mão e te abraçando. Porque no momento que você chega, é tudo estranho, né? É tudo estranho. Aí você tem que fazer esse manejo. Espero que tenha ajudado aí essa estratégia, Daniel. Ô Batista, isso que tu falou aí agora, existe tem um nome essa técnica aí, e ela se chama rapport. Eu acho que até para responder ali o que o Balduino falou ali, o que eu poderia ter feito diferente, me perguntou, eu acho que eu teria me aprofundado muito, 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 muito nessa técnica de venda que é o rapport. O rapport, ele é muito poderoso. Isso que tu falou ali agora de me colocar no lugar da pessoa, me interessar pela pessoa, né? Criar conexão, criar rapport com a pessoa. Isso cara, chega a ser covardia quando a gente faz isso com o cliente. Chega a ser covardia. Então, é uma técnica de venda espetacular que a gente não vende, cara. Exatamente. Essa é a grande sacada, porque muita gente quer comprar, não quer que alguém venda para ela, mas ela quer comprar. Ou seja, ela quer sentir o termômetro, a hora dela dizer assim, eu quero. E não espere, gente, eu sempre falo assim, eu já tenho um pouco de jornada nesse negócio, quase 35 anos que eu trabalho com venda, eu sempre falo assim, não espere alguém te comprar alguma coisa. Ele não vai pedir para te comprar nada. Você tem que levar ele ao momento do fechamento. Se você não levar ele ao momento do fechamento, entendeu? A coisa não vai acontecer. Você pode chegar nos 45, entendeu? Do segundo tempo, já bem na pontinha, se você não usar a ferramenta correta, você não fecha. Então, assim, isso é importantíssimo, tá? Então, mas é para outro momento esse bate-papo. Isso aí. Já vira treinamento, né? A gente se empolga, né, sobre isso, mas é uma coisa maravilhosa. Espero que, Raquel, fique tranquila. Você, aparentemente, olhando para você, você é uma exímia empreendedora, uma pessoa de visão bem ampla. Você está no lugar certo, no momento certo, na empresa certa. É só ficar tranquila e fazer a coisa da forma muito clara, né, com muita verdade, que vai fluir para você. Beleza? Tem o Marildo e tem a Júlia também que quer fazer uma pergunta. Amarildo, quer fazer uma pergunta? Olá, Batista, tudo bem? Boa noite, Batista. Tudo, querido. Boa noite a todos que estão aí na live, né? Estou com uma pergunta especial aí para o Daniel, né? Esse grande líder tem feito a diferença aí na Ox, né? É referência, parte de live aí, parte de trabalho, né? E a gente sempre copiando, né? Sempre buscando, a gente para crescimento, a gente precisa estar copiando as pessoas. E o Daniel Maia Bagé e várias lideranças estão fazendo um trabalho maravilhoso aí na Ox, né? Então, a gente sempre querendo crescer também. Eu queria ver com você, o Daniel. Eu sei que aqui tem pessoas na live, tem pessoas que veio para lá saber como que vende o produto, né? Mas tem pessoas aqui que têm visão de negócio, né? E eu queria fazer uma pergunta para você, questão de negócio, entendeu? Quando você entrou na empresa, qual é a sua visão, qual é a sua meta? Não sei como você dividiu as suas metas, né? Pelo jeito que eu vi aí, você falou em 5 anos, né? A minha meta é para 5 anos, mas você dividiu essas metas em pequenas frações, né, nesse processo. E quanto você quer estar faturando daqui 5 anos? Quantas pessoas você quer estar ter abaixo de você fazendo trabalho, liderança, né? Mas o primeiro processo, quando você veio para a empresa, qual é a sua visão de crescimento no negócio e trazendo pessoa para o negócio, faturamento? Não sei se você fez uma meta para 6 meses, 1 ano, 2 anos, não sei. Qual que é a sua meta aí? Então vamos lá. Por que eu decidi assim encarar os Ox? Primeiro, porque eu não tinha dinheiro para investir em outro negócio, né? E para começar qualquer negócio precisa de dinheiro. E eu tinha muito pouco dinheiro para começar e teria medo de arriscar alguma coisa, talvez, né? Assim, comecei nos Ox porque eu não tinha risco. Primeira coisa foi essa.
Segunda coisa, o Amarildo, o que que eu e o Bagé vimos, cara? Eu e o Bagé, a gente fala, já são famosas nas conversas aí da madrugada, né? Nós começávamos a conversar 1 hora, 2 da manhã. Por que que a gente começava com a 1 hora, 2 horas da manhã? Porque até esse momento a gente estava trabalhando. A gente estava apresentando plano, a gente estava conversando com o filho, com a equipe, a gente estava trabalhando, cara. Liberava, o Bagé tá liberado? Não, só um pouquinho, mais um pouquinho. Tá, vamos lá. Aí a gente conversava, cara, e nessas conversas que a gente tinha, cara, lá no começo lá, nós tínhamos o terceiro passo, ó, viu? Os 10 passos nunca erram. Terceiro passo, nós estávamos definindo o nosso terceiro passo. Como que a gente vai fazer, o porquê que a gente vai fazer os OCs, como que a gente vai fazer, quando que a gente vai ganhar. E, cara, eu tenho a ideia de que até o final do ano que vem, eu vou ter. E nós começamos, cara, quando o Osóx me pagar R$ 500 por dia, eu vou estar feliz. R$ 500 por dia, eu vou estar feliz. Daqui um pouco, quando a Osóx me der R$ 1.000 por dia de rede, em média, eu vou estar feliz. Quando a Osóx me der. Mas aí a gente tem que definir o quando vai ser isso, né? E a gente se definiu. E tu quer saber para daqui 5 anos, é isso? A minha ideia? Isso. Esse período A aí minha de ideia é que trabalho. A minha ideia é que daqui 5 anos eu vou estar ganhando. Eu vou fazer de rede R$ 500.000 por mês. Eu quero estar ganhando mais de R$ 10.000 por dia com os Ox. Muito bom. E eu não tenho dúvida que eu vou fazer, cara. E se eu fizer a metade, eu não vou ficar triste também. Tá? Muito Parabéns. Então assim, e eu vou te explicar o porquê disso. Não é um número aleatório da nossa cabeça, tá? Sim. Há uma semana atrás eu postei um print do meu primeiro mês. Eu tinha feito R$ 10.000 e eu tinha 12 pessoas, uma coisa assim, 12 pessoas. Eu postei um print de janeiro desse ano, onde eu tinha 80 e poucos mil reais ganhados, né, feitos do COSOX, de rede, e tinha cento e poucas pessoas. Naquele momento, eu era um bronze da empresa. Esse ano, provavelmente, eu vou beirar os R$ 500.000. Quer dizer que eu fiz mais de R$ 400.000 num ano. Então, se a gente pegar essa exponencialidade, isso que é o que encanta, isso que tira o sono da gente, se a gente pegar isso Verdade. e colocar lá na frente, a gente não consegue mensurar. Porque não, a partir do momento, eu sempre falo, a gente começa sozinho. Depois que eu coloco uma pessoa, o teu negócio pode perder o controle. Tá aí a Thailise para provar, né? Então, assim, será que eu vou conseguir fazer esse valor? Não sei, cara. Não sei. Eu vou batalhar para isso. Eu tenho uma meta definida, né? Então, para isso, talvez eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, talvez para isso eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que estudar. Eu tenho certeza que hoje eu não sou o mesmo cara que começou, e o cara que vai ganhar esse valor não vai ser o mesmo cara que eu sou hoje. Então, eu preciso estar evoluindo o tempo todo. Preciso estar aprendendo, preciso estar buscando novas informações, conhecendo, né, me aprimorando. E é isso, gente. No processo, a gente vai evoluindo. É que nem academia, Amarildo, é que nem academia, cara. Eu entro na academia hoje, amanhã eu tô dolorido. Só que daqui Verdade. 5 anos o meu corpo tá transformado. É isso mesmo. Mas obrigado aí, Daniel. Tamo junto. Valeu, Amarildo. Tô Obrigado. acompanhando. Eu vou chegar lá também. Se Deus quiser. Cara, o topo é grande, né, Amarildo? O topo é grande. Bom É demais. verdade. Bom demais. Vamos aqui agradecer ao Daniel, agradecer a vocês todos que estão presentes na live. Ô, Batista, tem a Júlia ali também, Batista. A Júlia? A Júlia. Oi, E aí, Júlia, tudo bem? Oi, gente. Tudo Boa, bom? Eu vou tudo bem? rapidinho, tá? Não, Obrigada. não incomoda Fique à particular. vontade, fique à vontade, que eu não tinha visto sua mãozinha levantada. Fique à vontade. Tá, é que eu perturbo tanto o Daniel, mas eu dei dei um tempo livre para ele aí. Legal. Mas ele, nossa, desde que eu iniciei, porque eu não tinha, minha mãe não é muito presente e tal, né? E meu avô não falava tanto, então era o Daniel que eu perturbava, né? Mas aí, o que que acontece? Ele até me ajudou numa apresentação com uma amiga. E eu também não queria que isso virasse um treinamento, né? E de repente fazer um treinamento em relação a isso, Daniel. Porque eu tenho muita dúvida. Às vezes eu acho que eu não tenho constância. Então eu faço de um jeito, ai, não deu certo. Aí já vou tentar de outro jeito, vou tentar de outro jeito, vou tentar de outro jeito. Então, né, acaba que acabei fazendo algumas coisas, mas, né, não sei qual é a minha forma. Então, seria muito legal, de repente é, não sei falar mais sobre como a gente vai apresentar só venda,
Quando vai fazer uns treinamentos assim, variados, né? E eu tô louca para chegar aí para estar junto de alguém para fazer um estágio. Tá Nós, vamos- bom? Era nós, isso, vamos, então. nós estamos programando já isso aí. Até hoje de tarde, eu e o Bagé estávamos falando sobre isso, tá? Eu e o Uhum. Bagé, a gente conversa todos os dias, tá? Todos os dias, Eu ao menos sei, você fala. um bom dia e um boa tarde eu dou pro meu pai. Se você não dá bom dia, boa tarde pro seu pai, né? Então a gente conversa todos Ah, os eu dias. dou pro meu bisavô, pro meu triavô, tataravô, pronto. Então assim, eu e o Bagé estávamos falando sobre isso hoje, que a gente vai fazer num dia da semana que vem, de tarde, algum dia da semana que vem, uma sessão da tarde com os Ox, onde a gente vai dar uma mentoria para alguém baseado nos 10 passos, né? Então a gente vai pegar e vai, ó, Batista, o que que tu está fazendo, cara? Como tu está fazendo? Que horas tu está fazendo? Por que tu está fazendo isso? Por que não aquilo? E aí depois, baseado no que do que tu responder, a gente vai falar de acordo com os 10 passos, o que pode, né? O que pode ajustar e o que tu pode fazer diferente ou seguir fazendo. Então a gente vai fazer isso aí. A gente vai fazer um dia de tarde, fora de horário. Bacana, bacana, bacana. Muito bom, Daniel. Parabéns, muito É. obrigada. Obrigado, valeu. Maravilha. Alguém mais tem alguma pergunta para o Daniel? Fique à vontade. Estamos conduzindo aqui. Se não, a gente vai. Vamos seguir. Isso aí. Daniel, muito obrigado pela sua participação. Grato mesmo por você ter aceito o nosso convite de estar aqui com a gente, poder contribuir com todo esse pessoal, essa liderança. Ô, Batista, só para agora, não é uma pergunta, mas eu gosto de falar sobre isso, só sobre os 10 passos, tá? Existe um passo, cara, que é o passo que eu mais gosto e eu acho que é o que a gente mais tem medo deles, tá? A gente não tem medo de contatar, a gente não tem medo de apresentar, mas eu vejo que as pessoas estão com medo de sonhar, definir o seu sonho. E quem não tem um sonho muito bem definido, Batista, e sem medo, gente, sonho é uma coisa que a gente não consegue entender agora. Eu já consigo me ver recebendo esse valor que eu falei para vocês aqui, só que eu não sei como que eu vou fazer. Eu sei que eu já tenho um objetivo, né? Então eu tenho, tipo assim, eu tenho que ir daqui até, eu sempre falo essa daqui, talvez algumas pessoas não conheçam. O Beto mora lá em Porto Alegre, tá? Eu moro aqui em Osório. Eu vou passar lá em Porto Alegre, vou pegar o Beto e nós vamos para São Paulo a pé. Vamos, Beto? O Beto do Mel. Ele vai falar assim: São Paulo a pé tá louco, cara. Nós vamos ter que passar, andar 2.000 quilômetros. Nós vamos como? Só que é o seguinte, Beto: quando a gente chegar lá em São Paulo, vai ter 10 milhões de reais para mim, 10 milhões de reais para ti. Vamos? Ele vai, opa, eu vou, né? Vai brilhar o olho e vai ir. Mas o que mudou entre a primeira pergunta e a segunda afirmação? Mudou que lá a gente já sabe o que nos espera lá na frente. Então, por isso que a gente precisa definir o nosso sonho, a nossa meta. Por que que a gente vai sair de casa e vai ter que percorrer essa rota? Por que que eu vou sair de casa e vou ter que fazer uma ligação para alguém? Né? A gente precisa ter definido isso daí, senão a gente fica andando em círculo, cara. Em círculo, aí a gente não foca, aí a gente dá desculpa, daí a gente vai fazer, ao invés de fazer uma ligação, um contato, a gente vai mexer no Instagram, a gente vai, entendeu? A gente, ao invés de estar numa live, como uma live dessa aqui, a gente vai olhar alguma outra coisa, né? Então, assim, para eu ter esse resultado, eu tenho certeza que eu vou precisar abdicar de muitas coisas, mas lá na frente tem o resultado que eu quero. Então, é por isso que a gente não se abala com não se abala com, hoje eu. Para mim, cara, o melhor dia da semana, sabe qual é o melhor dia da semana? Segunda, cara. Que eu tenho chance de começar a abordar todo mundo. Então é isso, gente. Tenham sonhos, não tenha medo de sonhar. Pega, vai lá no Pinterest, vai lá no Google, vai lá, não sei o que, printa uma casa bonita, uma foto, coloca de fundo do teu celular, a casa dos teus sonhos. Fala para os outros, essa aqui vai ser minha casa daqui a um tempo, ó. Tu tá morando de aluguel, sim, eu sei, mas eu vou sair, eu vou dar a volta, eu vou contornar a minha situação, eu vou ser um vencedor, eu vou ser um campeão. É isso aí, cara. É isso aí, Batista. Tá? Maravilha. Batista, muito obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade aí de falar. Eu acho que algumas pessoas aí já estão enjoadas da minha cara, mas. Claro que não, Daniel. Mas é isso aí, gente. Tamo Eu quero junto, agradecer Daniel. vocês. Em virtude do horário, o bate-papo foi tão interessante, tá?
Eu devo a vocês aqui a apresentação do plano, tá? Ok, vamos lá então. Conquiste a sua liberdade financeira, Edneia. Vamos Gente, lá. sua independência ou liberdade financeira, né? Nosso negócio tem 4 formas de ganho. 4 formas de ganho, ok? Vamos lá, anote aí a primeira forma de ganho, tá? Primeiro, ganho de vendas direta. Segundo, ganho de indicação direta. Terceiro, ganho de indicação indireta. E o quarto ganho de recompra, ok? Vamos lá. Aqui eu tenho o mercado tradicional para apresentar para vocês. O que é o mercado tradicional? É isso aqui, ó, fabricante, distribuidor, atacadista, varejista, custo de propaganda, a mídia, né? E o consumidor final. Então, aqui você tem muitos tributos, você tem muita coisa aqui para chegar até o consumidor final, e isso encarece o produto final. Tá? Esse é o mercado tradicional, é assim que funciona, tá? O que acontece no marketing multinível? Esse é o modelo do marketing multinível que a empresa Ozorks adotou. Esse é o princípio, fábrica e distribuidor. Nós compramos diretamente na fábrica como distribuidor, nos tornamos um distribuidor da empresa, tá? E compramos. Então, todos os atravessadores atrás, que nós mostramos, não tem. Ou seja, nós vamos receber direto da fábrica esse produto e vamos vender. Ou seja, o lucro que seria repassado, tá, para essa gama aqui de pessoas aqui atrás, distribuidor, atacadista, varejista, custo, propaganda, marketing, não tem. Então, o que acontece? Vai ser direto. Todo esse custo, a empresa vai repassar para nós, que somos distribuidores, na ponta. Olha que coisa maravilhosa, gente. Isso é... Você pode dar um aplauso aí, põe a mãozinha e aplauso. E aplauso aí, por favor. Vamos aplaudir porque vale a pena fazer esse negócio realmente, porque é um negócio fantástico. Olha aí. Aí você chega, né, compra um, vai lá e vende, e aí você ganha tudo aquilo que o atravessador ganharia, tudo aquilo que o atacadista ganharia, a loja final ganharia, para chegar até o consumidor final, beleza? Aí está o consumidor final recebendo, né, o seu Ozorks na sua residência, beleza? Isso é marketing multinível, gente. Esse é o poder do nosso negócio. E no negócio está o poder da venda. O poder da venda. Gente, anteontem nós comemoramos, parabéns a todos os vendedores que estão aqui. Claro que entre nós somos vendedores, nós somos profissionais de venda e eu me orgulho disso há muitos anos, milito nessa área. Mas no dia a dia, lá fora, nós somos especialistas. Lá fora nós somos consultor de saúde. Lá fora nós somos talvez um psicólogo. Nós somos lá fora um jornalista. Nós somos um formador de opinião. Lá fora nós somos um crítico e ao mesmo tempo nós somos uma pessoa que está ali para levar solução para a vida e a mudança na família desta pessoa. Então, gente, isso é ser um verdadeiro profissional. E o poder da venda está exatamente na Ozorks, quando você faz princípio de ativação, recompra, tá? E aqui está um modelo de recompra na Ozorks, tá? Você ganha na recompra aqui R$ 2.745. Tá? Na primeira geração de filhos, você tem 10%, 274,50. Segunda geração, neto, 5%, 137,25. Na terceira geração, bisneto, 5%. Aí você vai somando aí, primeira, segunda, terceira geração, já está caindo bastante dinheiro na sua conta. Você tem a recompra dos Ozorks Multi, que é de 2.945, de lucro. Na primeira geração, 10%, 5%. Também está caindo uma grana boa quando você está construindo rede, tá? Você pode ter quantos filhos você quiser, tá? E o que eu tenho que fazer para desenvolver esse negócio? Plano de negócio, tá? Quanto custaria uma franquia de sucesso hoje? 10 mil, 20 mil, 100 mil reais? Né? O sucesso está em suas mãos. É você que decide, né, como fazer esse negócio e a hora que você vai fazer esse negócio, tá? Esse é o nosso negócio. Aqui você tem a forma de você entrar nesse negócio. Como é que eu entro nesse negócio? Eu faço um kit de adesão. O valor do kit de adesão no Master está 6.442, tá? Divide 10 vezes sem juros, tá? O kit de adesão no Sênior está 6.842, também divide 10 vezes sem juro, tá? Aí você tem aí cada kit com diferencial, tá? Esse diferencial está no material de apoio, né? E você
compra a média de 6 óleos aqui, tá? Para poder você participar já como um distribuidor, tá? Aqui você tem 2, 4, 6, 8 óleos, né? Mas aqui você vai comprar esses óleos e fechar a quantidade aqui nesse pacote, tá? Tanto 6.442 como 6.842 recebe o kit de papelaria, que é o kit de apoio, é o material informativo da empresa, beleza? Valor de venda da Ozox, tá? Você pode vender esse aparelho comprando ali, né, como nós falamos, o valor dele de venda R$ 5.490 à vista ou 10 vezes de R$ 519, ok? Aí, veja bem, você tem aqui 12 vezes Ozox Multis, pode dividir em 12 vezes de 559 ou à vista 5.890, tá? Aqui você tem sistema de adesão na questão de valores que você ganha na venda do kit sênior, 30% bônus de indicação e o bônus de rede 10%, R$ 684. Esse é o bônus de rede, tá? Desse kit sênior. Ganho do distribuidor, R$ 2.736 por cada novo distribuidor. Agora eu te pergunto, qual é a empresa que paga isso hoje, gente? Nenhuma empresa. Quando a gente mostra que você trazendo pessoa para o negócio, você ganha bônus, a pessoa pensa que é um bônus pequeno. Mas um bônus de 2.736 é isso que a empresa paga para você, porque o sistema é um sistema de marketing multinível, tá? Aí você tem o valor de recompra. Ozox A, na hora de você recomprar o produto, tá? Você compra por 2.745 mais frete. O Ozox Multi você compra por 2.945 mais frete, 6 vezes sem juro na hora de você fazer a recompra do seu Ozox, ok? Projeção de lucro aqui, muito rapidamente. Uma venda a cada 15 dias, 5.890 de lucro mês. Agora eu pergunto para você, esse lucro mês, uma venda a cada 15 dias, isso é um lucro ruim para você? Isso é fantástico, gente. Uma venda a cada 15 dias quer dizer que você tem uma venda, 2 vendas por mês. Basicamente isso, você ganha 5.890. Se você fizer uma venda a cada 10 dias, você ganha 8.835, tá? Na projeção de lucro. E a projeção de lucro de uma venda a cada 7 dias, você faz 11.780. Aqui dá basicamente 4 vendas no mês. Você ganha 11.780. Poder da rede. Como é que funciona dentro da Ozório? Nós temos primeira geração, segunda geração e terceira geração. O filho tem a remuneração de 10%, o neto tem a remuneração de 5% e o bisneto tem a remuneração de 5%. É assim que funciona o nosso projeto de marketing multinível. É assim que funciona o sistema criado pela Ozório, tá? Que é filho, netos e bisneto. Beleza. Na primeira compra no seu upgrade, plano master, né? Aqui você tem quando você compra, tá? É 6.442 no plano master. Na primeira geração, tá? De filho, 10%, você ganha 2.576,80, tá? Na segunda geração neto 5%, você ganha 322,10 e na terceira geração bisneto você ganha 5%, 322,10, ok? Isso aqui é o plano master, tá? No plano sênior, 6.842, você ganha aqui 10% mais aqui 30%, né? Você ganha 2.736,80. Nós pegarmos aqui na primeira geração 10% mais 30%, dá 40% de lucro, tá? Que dá 2.746. Na segunda geração neto, nós temos 5%, dá 342,10, e na terceira geração bisneto tem 342,10. Já aqui nós estamos falando a respeito do lucro que você obtém, tá? Quando você traz para um negócio um filho, tá? Esse filho traz um neto e esse neto traz um bisneto. Você está ganhando da primeira, segunda e a terceira geração, tá? Uma decisão muda tudo, gente. Uma decisão muda tudo, tá? Como nós falamos aqui atrás sobre as decisões, Marcel tomou uma decisão interessantíssima, mudou a vida dele. Bagé mudou a vida dele, tá? Maurício Paz
recebeu um cheque na convenção de R$ 1.528.000, mudou a vida dele. É o nosso Rubi, tem ele, tem também o Leoni Perosa, né? E o nosso plano de carreira, ele se configura dessa forma. Um bronze hoje na empresa Ozox, a média de ganho é 19 mil. Um prata, a média de ganho é 26 mil. O ouro, 37 mil. Um safira, 57 mil. Um rubi, 81 mil. O esmeralda e o diamante, como não temos nem o esmeralda e o diamante, a gente não colocou. Que seja você, que sejamos nós, né, nessa construção, nesse grande negócio. Mas eu quero chamar a atenção sua para algo importante aqui. Imagine que você entra hoje, Edneia ou Neia, né? Mas está valendo. Imagine que você entra agora, né, com a gente na empresa e daqui um ano, você só conseguiu chegar a bronze. Um bronze, a empresa paga 19 mil. Eu pergunto para você, você estaria feliz? Daqui um ano você chegar a bronze? Com a construção de um trabalho, de uma rede, de uma equipe. E isso estou falando só em rede, fora as comissões que você recebe na venda, tá? Na venda do produto, beleza? E também nós temos aí o prata, 26.480. Digamos que você leve 5 anos para chegar a prata. A pergunta que eu faço para você é: 5 anos para trás você estava onde? 5 anos atrás você estava onde, fazendo o quê e ganhando quanto? Essa é a pergunta que eu faço. Se 5 anos se passaram e você continua no mesmo lugar, talvez ganhando 5 ou 4 mil reais, talvez ganhando até menos, ou talvez desempregado, quer dizer que você estagnou ou piorou a situação. Agora, eu pergunto para você, que tal agora você fazer esse negócio confiando exatamente em todo o projeto, porque é uma questão de crença, você tem que crer no produto, na empresa e no mercado. O mercado só cresce, só se alavanca. A empresa só se estrutura e o produto só se modifica com alta tecnologia e, claro, que muito mais a gente vai ver no futuro nessa empresa. Agora, se você tem essa crença forjada dentro de você, criada dentro de você, eu tenho certeza que você não vai pensar 2 vezes. Porque esse negócio é um negócio para mudar a vida da gente, a nossa história, né? E mudar a história das nossas gerações, tá? O nosso negócio é vitalício. E isso vai nos dar uma garantia de futuro para toda a nossa família. Beleza, gente? Então, esse é o nosso plano de negócio da empresa. E você está preparado para viver essa experiência? Olha que coisa linda. Aqui foi a nossa primeira convenção, aos Ox Spirits, um evento que reúne distribuidores em todo o Brasil. Foi feito a primeira convenção nossa foi feita em Camboriú, Santa Catarina. Fomos lá ver as cataratas do Iguaçu, foi um momento de confraternização, de alegria, né? Ficamos 9 dias, se eu não estou equivocado, né? 9 dias ali no melhor resort de Camboriú, né? Maimambu, não esqueça o nome, hein? Maimambu. O evento teve como objetivo mostrar que a Ozox valoriza e reconhece aqueles que fazem o negócio acontecer, que estão na linha de frente em todos os dias. Momentos incríveis, né? A Ozox Experience é feita de momentos únicos que vão além dos negócios, entre lazer, diversão e boas risadas. Nossos distribuidores tiveram um momento incrível de confraternização, entretenimento, tudo por conta da Ozox, gente, tudo por conta da Ozox, tá? Foi um momento da gente conhecer pessoas incríveis, né? Maravilhosa, conheci tanta gente maravilhosa, tanta gente boa, fiquei feliz de ter conhecido todo mundo. Foi um momento de muita felicidade para mim, para minha esposa, né, que conheceu muita gente legal, fantástica ali naquele evento, tá? Então esse é o momento que a Ozox ela nos proporciona, né? E aí nós temos um momento de muita alegria, um momento de contar história, um momento de graduação, de reconhecimento. Grandes histórias começam com grandes momentos. Você está preparado para viver isso? Você está preparado para viver isso? Eu te convido, né? Venha viver essa experiência aqui conosco, mas tudo depende de você. Tudo depende da decisão que você vai tomar hoje. Decida hoje, decida agora e venha para cá. Estamos te esperando na Ozox para a gente realmente construir esse negócio, porque estamos em construção, né? Muito obrigado, seja sempre bem-vindo ao nosso time. Estamos aqui para somar com você. Qualquer dúvida, você, por gentileza, procure o líder que lhe convidou, a pessoa que está acima que lhe convidou para esse negócio.
Se você não encontrar no seu pai o suporte necessário, procure seu avô, procure seu Tu podia, bisavô. tu podia falar para mim mais da Ozox no salão de beleza? Salão de Porque beleza? quem falou da Ozox, né, que eu já conhecia essa marca, foi o Antônio Mauro, meu professor químico, que falou na aula de cabeleireiros, né? A gente Ah, entendi. tem curso de cabeleireiros e o Antônio Mauro, o professor nosso químico, falou da Aham. Ozox, porque a gente fala, né, sobre a linha de produtos e as Sim, empresas sim, dentro do curso, né? sim, Aí ele sim. falou dessa marca Ozox na nossa live, né? Maravilha, isso é maravilhoso. Gente, a questão da linha, a gente tem um produto nosso, né, que é a linha capilar, né, nossa, que é fantástica, né, esporte capilar, que é o spa capilar melhor. Minha neta usa, a gente orienta as pessoas, a gente vende bem esse produto também para salão, né? O Spa Sport tem vários produtos aí que são utilizados, né, para o dia a dia das pessoas, né? Agora, a questão do salão de beleza, o uso do ozótico salão de beleza, isso é algo que eu vou pedir aqui ajuda aos universitários, né? O Daniel ainda está na sala, talvez a Marli possa me ajudar nesse aspecto, porque a última conversa que nós tivemos com o presidente, né, é que diretamente o Ozox, que é o aparelho, ele não é aconselhável usar diretamente no couro cabeludo ali, né, diretamente ligado ali. Você pode receber no ambiente, numa sala, né? Você pode ali colocar a touca e receber, né? Ó, coloca o óleo e recebe o ozônio através da máquina. Mas diretamente no couro cabeludo, não sei se eu estou falando Não, algo errado, não, me, não. me ajudem. Nós não indicamos fazer o uso do ozônio direto no couro cabeludo, porque o nosso aparelho ele é um sanitizador de ambientes. Qual a Sim, vantagem sim. tu vai ter, Edneia, num salão? Tu vai ter a vantagem de ter um ar puro no teu ambiente, no salão onde tem muito produto químico, é chapinha, é progressiva, é tudo, o teu ar vai estar puro, porque o ozônio ele degrada qualquer coisa, qualquer agente químico, e vocês vão estar respirando um ar puro. Outra coisa, uma cabeleireira, vamos dar um exemplo. Ela fica muito próxima ao rosto de uma cliente. Ou se a cabeleireira estiver com Covid, ou se a cliente estiver com Covid, gripe, alguma coisa assim, vocês duas estarão protegidas. Então, tu tem todo o poder da biossegurança do ozônio no ambiente, tá? Mas não é, o Ozox não é um aparelho para tratamento capilar, tá? Existem outros tratamentos, outros aparelhos que fazem isso, mas não é para isso, apesar de nós vemos aqui relatos incríveis. Mas o aparelho é para sanitização de ambientes, tá? Ok, O Edileia? nosso professor falou dessa marca Ok, em aula porque era uma marca boa sim. que ele assinava embaixo, que ele certificava que era uma empresa boa, né? Porque e também falou que tem muitas empresas tipo na internet ali que falsificam, falam que é de ozônio e não é, é só vapor mesmo de água, entendeu? Isso que ele quis dizer. Que ele assina embaixo, por isso que eu conheci essa marca. A Sônia me trouxe, a Sônia Estevão teve no meu salão essa semana. Maravilha. E então eu falei para ela, eu conheço essa empresa, eu falei. Maravilha, Néia. Veja bem, Ginéia, seja muito bem-vinda aos Orcs. Eu tenho certeza que você é uma mulher inteligente, né, e sábia, e sabe interpretar muito bem o que é um produto de qualidade. A gente tem esse produto maravilhoso, vai atender muito bem. Você é cabeleireira? Trabalha com estética? Eu sou uma cabeleireira dos anos 90, eu fiquei 30 Olha. anos afastada e eu voltei a estudar em 2021. Eu me Maravilha. formei em colorimetria em 2022 e não paro de estudar e estou estudando direto. Então, eu Pronto, sou uma maravilha. cabeleireira antiga e nova que estou atualizando o sistema, né? Diné Sim, Deixa Krause, eu, fala. eu queria falar uma uma coisinha pequena também, contribuição. posso? Ah, É desculpa, a Sônia? Badueno, desculpa, Badueno. É, é com relação a esses vapores, né? Que se Uhum. fala em vapor de ozônio. Eu acho que isso assim é uma grande. Que me perdoe quem tem uma opinião contrária aí, mas
É uma grande enganação de mercado, né? Porque o Sim. ozônio ele é altamente perecível, principalmente em ambientes quentes. Então, você usar água ozonizada até ela evaporizar, o que é que vai de ozônio ali? Quase nada. Então, assim, é um engold, na verdade, um engold, na verdade, né? Porque as pessoas acreditam que está indo vapor de ozônio, onde não está. Eu até fiz essa pergunta certa vez para o Gleison Orbelhati, né? E ele me falou exatamente isso. Esse cara, tem como um vapor de ozônio? Não tem, não existe. Quem está falando? Ele está falando Valdir do Aldino Nóbrega. Nóbrega. Valdir Nóbrega. Você está questionando o ozônio? É isso? Não entendi. Não, eu estou falando, você falou aí sobre, existe a questão do ozônio ser aplicado, né, com a touca, aquela coisa. Eu estou falando também o que se promete em alguns salões, principalmente em salão que trabalha com barbearia, eles falam sobre o vapor de ozônio e que Assim, eles pegam uma água ozonizada, aquece até ela evaporar e diz que tem ozônio ali. Não tem. não, esses aparelhos falsificados que o professor falou são Isso. aparelhos que você coloca água lá dentro e ele só joga vapor, então ele não está jogando ozônio. Mas ele é É disso que eu vendido estou falando. como aparelho de ozônio, mas ele não é um aparelho de ozônio. É uma enganação, né? E Sim, é daí isso que eu estou falando. por isso que o nosso professor falou Da da credibilidade, né? Ozox, porque ele falou que realmente ele tem esse aparelho no salão dele. E ele usa nos tratamentos, tá? Porque, como a Sônia me falou ali, que esse ozônio, ele cicatriza, ele revitaliza uma ferida ali, entendeu? Ele ajuda Uhum. na regeneração das células, ele ajuda na terapia capilar também, porque muitas pessoas têm seborreia, esses problemas de couro cabeludo, Fungo, né? que Uma vai bactéria. ajudando a cicatrizar, né? Entendeu? Sim, faz sentido. É Faz só o fato sentido. de você ter no Nesses seu salão, casos, usam óleo. deixa eu falar aqui uma coisa aqui. Só o fato de você ter no seu salão, Dinéia, já vai ser uma benção. Por Sim. quê? Se os clientes vão chegar, o ambiente está ozonizado, né? Não vai ter ali bactéria, nem vírus, nem mofo, nem fungo, né? O ambiente, por mais que você use produto químico, que salão, na sua maioria, usa produto químico muito pesado, e às vezes é até obrigado, faz parte do trabalho de vocês. Agora, o ozônio ele vai fazer o que? Vai coibir essa ação, né? Ele vai trabalhar exatamente para que você não tenha um ambiente tão pesado de produtos químicos. E a cliente que estiver no ambiente, se ela estiver fazendo um tratamento capilar, não tenha dúvida que ela vai ter resultado. Não tenha dúvida. Não pode ser orientado direto no couro cabeludo, porque o nosso presidente falou isso agora recentemente. Agora, se ela estiver num ambiente ligado ao gerador de ozônio, não tenha dúvida, ela vai receber como, porque o couro cabeludo é o tecido. E o nosso maior Foi órgão, essa restrição que eu acho que o Antônio Mauro deu, eu não lembro bem da live, faz tempo já, sim. de botar o ozônio e deixar fechado em touca, eu acho que não pode, é isso que tu está Não, isso não falando, pode. né? Não Exatamente. pode porque o ozônio direto não pode, enfim. E eu já não lembro da Exatamente. aula direito, né? Mas ele falou que essa marca é boa e que realmente ele Batista, assina embaixo, né? Pode ter certeza que poderia é fazer muito um pequeno bom, tá? complemento aí, Batista? Quem é que está Batista, falando? a Marta, deixa eu falar. Marta, fala, A Marta. minha terapeuta capilar, que ela é tricologista, inclusive quando a minha prima mandou um postzinho da Ozox, eu lembrei dela, porque ela tem ela faz o tratamento com a terapia capilar com o ozônio, e é da Ozox. Eu não sei se no passado a empresa fazia, tipo, a gente tem o Multi, só que é conectado com a toucazinha, entendeu? Ela tem esse equipamento lá e é da Ozox. Inclusive, uma vez eu liguei para a empresa para perguntar, né? Tipo, ela falou que o que estava sendo fabricado, eu não sei se no passado fabricava e hoje não, Teve, no mas talvez passado seja. teve sim. Tinha uma touca Sim. que ele ligava. Porque a minha Vamos lá. terapeuta capilar é tricologista, ela usa e é da Ozox. Maravilha. Talvez seja esse equipamento, né? Que esse professor tenha comentado. Batista, esse Fala. equipamento é o Ozox Mais. Ele não é mais produzido pela fábrica desde setembro de 2023.
Então, respondeu. Alguém mais? Gente, posso falar rapidinho? Eu queria falar rapidinho. Então, Fala, uma Júlia. coisa que é importante que vocês estão esquecendo, vocês falaram dos produtos químicos e tal, mas é a questão dos odores. Salão Sim, tem muito odor, né? Então, só para deixar claro para ela que o odor também sai e sai aquela umidade, sabe? Porque ele deixa o ar todo puro, né? É um ar bombado, né? Digamos assim, uma delícia, parece um frescor. Então, sai toda verdade. essa sensação. E a questão do couro cabeludo ser tratado é porque ele também é uma superfície. Então, o gás vai e se ele se espalha, ele trata o quê? Trata o ar e as superfícies. A nossa pele também é uma superfície, o nosso couro cabeludo também é uma superfície. Então, a cliente vai estar lá, ela vai receber aquele ozônio, não é que seja uma ozonioterapia, né? Mas ela vai receber aquilo. E também a possibilidade de você ter lá um ou dois aparelhos e poder, né, quando a pessoa, mas e aí, ambiente sanitizado com ozônio escrito, imagina isso lá. Então é mais uma forma de negócio para você. Eu acho que é assim uma forma incrível, né? É uma Beleza. mina de ouro você ter um salão e ter, né, essa possibilidade. Era isso. Beleza, Júlia, obrigado. Ô, O ô nosso... Batista, Rodimar. Oi, fala, querido. Ah, sim, rapidinho. A pessoa que falou agora aí falou exatamente o que eu ia falar agora, viu, Direia? Você colocando esse selo aí, ambiente sanitizado com ozônio, nossa, vai dar um up no teu negócio aí espetacular. As pessoas que não conhecem, né? A maioria não conhece, e você salienta o que é, como está o ambiente, né? E você vai dar um up espetacular no teu negócio, tenho certeza disso. É isso, valeu. Valeu, Gilmar. Obrigado pela sua participação. É assim, gente, o nosso sábado, ele é um sábado participativo, ele é um sábado que a gente vai trabalhar muito a questão da crítica, da construção. Essa é a ideia mesmo do sábado que a gente criou na nossa live, tá certo? Para a gente realmente tirar dúvida, bater um papo e conseguir realmente solucionar, né? Algumas situações de questionamentos que vão existir, tá? Fique tranquilo, aqui está tudo sob controle, não tem nada fora de controle. Edneia, espero que a gente tenha atendido a sua perspectiva e expectativa também. Sim, eu não consegui entrar logo no começo, mas eu botei o fone e fui escutando depois, né? E a Certo, Sônia tá aqui, é uma pessoa bem bacana, uma ótima vendedora, tá? Ela certo, sabe vender bem o peixe dela. E eu certo. queria perguntar para o Pércio ali, que ele me questionou, acho que foi o Pércio, né? Do óleo, né, Pércio? Óleo de tratamento capilar, é isso? Fala aí, fala alguma coisa. O óleo de tratamento capilar é o spa capilar. Eu uso com a Isso, minha... o óleo ozonizado para capilar. Exatamente. Ah, tá. Esse é um óleo especial para isso, né? Para tratar as seborreias, as enfermidades Isso. do couro Eu vou lhe dar um cabeludo, né? exemplo aqui, eu vou lhe dar um exemplo aqui Uhum. agora, A Edneia. Júlia? Vou dar um exemplo para Sim, todos aqui. Vou dar um exemplo para todos aqui. fala. Uhum. Eu atendi agora uma amiga, que ela estava com um Sim. problema seríssimo de seborreia, e ela tinha um problema que feria o couro cabeludo dela. Ela começava a coçar e sangrava. E ela já Uhum. tinha feito vários tratamentos, o último que ela gastou mais de R$ 1.500. E ela falou para mim, o que que você me orienta na empresa a usar? Eu falei, eu oriento você a usar o Regenera. Porque o Regenera, Sim. ele faz o processo de regeneração dos ferimentos e tal, e vai melhorar. Uhum. E depois que você fechar esse ferimento aí na cabeça, essas feridas que está sangrando, você vai usar o spa capilar. Então, já estou lhe dando uma deixa aqui de dois produtos fantásticos. Ela usou o Regenera por um mês. Hoje o couro Sim. cabeludo dela está zerado, perfeito. Não tem uma ferida, não tem um ferimento, não tem seborreia. Ela está perfeito, não tem caspa, não tem nada. Isso já é uma informação para vocês nova aqui. Não sei se vocês sabiam disso, mas eu descobri acidentalmente. E aí eu pedi para ela usar, mas agiu além da expectativa, porque a expectativa era somente O, cicatrizar. o Regenera e esse outro são óleos também? São óleo de ozônio, são óleo da Ozox, entendeu? É E que agora ela todos. passou a usar o spa capilar. E a minha neta está usando o spa capilar também, porque a minha neta perdeu um pouco do cabelo, a gente mudou de uma casa para outra, e onde nós fomos morar, a água é muito ruim. Então, por a água ser muito ruim, Minérios. afetou o minério, afetou É. o couro cabeludo dela e ela perdeu o cabelo.
Então, Uhum. aí a gente agora está fazendo o trabalho com o spa capilar e está incrível, assim, tá fantástico esse processo de regeneração da criança. É, Aí o outra minério, ele dica, enfraquece o cabelo, ele quebra, né? Ele vai quebra o perdendo cabelo. a resistência dele, o minério. Exatamente. Exatamente. Tem muito capa rosa, muito ferro nessa água lá, Isso. tá? É Então, é isso, minério. gente. Eu estou com 56 pessoas aqui ainda na sala. Muito obrigado. A gente ficaria a noite toda Gente. conversando. Eu quero dizer para você, Batista, Dinéia, eu quero dizer para você, Dinéia, que você tem a cara da Osório. Sim, sim. E a Sônia também. Né, Sônia? Ô, Fala aí. ô Batista, um posso falar segundo. ou Sim, não fala. posso? Só queria falar uma coisa, não, é porque eu tô usando agora como finalizador o spa capilar. Cara, tá ficando muito bom o meu cabelo, não tô usando mais nada. E no rosto, o Olha spa aí. rosto, e eu fui fazer Você Botox, está gente, viçosa, você está fazendo. viçosa, Júlia. Gente, então, aí eu fui fazer lá, já estava querendo fazer uns 2 anos que eu fiz um bioestimulador de colágeno maravilhoso, só que, poxa, eu investi tudo na Ozox agora, né? Aí é uma dentista que aplica em mim. Aí eu falei, não, não dá para fazer agora. Ela, ai, Júlia, mas a sua pele. Mas aí ela, quando ela olhou, ela falou, nossa, Júlia, o que que você tá fazendo na pele? Tá firme e tal. Aí eu falei, ah, vai aí que eu já vou te mostrar. Então é isso, o spa rosto maravilhoso para pele madura e o spa capilar também para o cabelo como finalizador, tá bom? Então, e para crescer Maravilha. cabelo também, né, gente? Porque tem gente fazendo e crescendo bastante, né? Então Deve é isso. ativar Incrível, a incrível. circulação, né? Incrível, Ele incrível, ativa melhora. a circulação. Sim, a minha neta Então, melhorou, cresceu, está crescendo o cabelo. Miriam Avelar, Edneia, tá, fala, Fala. Miriam. Edneia, tem uma tricologista de Uhum. Sete Lagoas que está com um Certo. trabalho maravilhoso. Depois, se alguém tiver o depoimento dela, um crescimento de cabelo, maravilhoso. Ela, inclusive, ela colocou, tem um artigo num livro que ela colocou sobre o trabalho dela. Então, vou deixar essa dica aí. Eu não tenho o depoimento dela, mas com certeza alguém por aí tem. Maravilha, Tricologista bom de demais. Sete Lagoas. De Sete vai, Lagoas, não Marli, sei o nome dela. Miriam, Marli, tem Oi. vai. alguém pedindo para falar É a aí? Sônia, eu não estou achando, Sônia. Sônia. Sônia Regina. Boa noite, Então, ela falou que Batista. está Boa com o microfone noite. fechado, mas é só ela clicar para abrir. É só. Agora ela está livre, pode falar. Porque não está fechado. Não tá, estão me ouvindo? Tá ouvindo para mim? Tá me Sim, ouvindo? pode falar. Tá. Uhum. Não, então somente Pode falar. agradecer a Edneia pela participação. Amei que você entrou, mesmo um pouquinho tarde, mas super valendo, coisas maravilhosas foram faladas, né? Aí pelo Luiz e Sim. pelo Batista. E assim, nós vamos continuar nosso rapport, tá? Fica tranquila, que a minha visita em breve, para a gente continuar. Ah, tá E bom, assim, então. os benefícios é como você está entendendo. Eu acabei de fazer um teste aqui com um balão, foi bem legal, gravei. O ozônio presente ali estourou o balão na hora. Me diverti até com Maravilha. a força, né, do nosso aparelho, que assim, ele tá ali constante. Então, teu professor está certíssimo de falar da confiança que tem no aparelho, porque é muita realidade. É Sim, ele tem esse muito aparelho ozônio. no salão dele. Muito Ele bom. tem isso. Sônia, muito E obrigado pela a sua questão, participação. Muito obrigado pela sua certo, participação. Ela Batista? quer perguntar uma coisa, a questão do quê? Fala, Você ia Sônia. falar? Não, só ia te falar, como nós comentamos ali, a nossa empresa não está atuando com esse tipo de ozônio que um profissional tem que controlar a emissividade. O nosso aparelho já vem pronto, né, com a emissividade para ser uso no ambiente em qualquer momento e por qualquer pessoa. E sendo para hidratação, seria necessário uma emissividade maior, e aí a necessidade de um controle, uma pessoa com experiência para controlar. Ou seja, um Sim. curso de capacitação para essa finalidade, entende? A gente vai ter aula com ele na segunda-feira agora. Eu vou perguntar para ele mais detalhes, assim. E daí ele vai falar para mim. Uhum. Segunda-feira eu já vou ter Gente, essa informação.
ficaria com vocês a noite toda. Amei vocês. É maravilhoso estar aqui com vocês. Mas a gente tem outros compromissos. Então, vamos lá. Quero agradecer vocês, Daniel, muito obrigado, Balduino, Marli. Quero deixar a palavra final com a nossa líder Marli, para encerrar, agradecendo todo mundo. E lembrando a liderança, os nossos líderes, né, Marli, que amanhã nós teremos uma reunião de alinhamento, não é isso? Isso, Batista. Amanhã, Maravilha. Amanhã, às 14h15, 14 horas, horário de Brasília. 14 horas, horário de Brasília, uma reunião com a nossa equipe toda. Os líderes já receberam o convite aí no seu PV. É só para salientar aqui, nós estaremos nos reunindo para a gente bater um papo muito interessante. Inclusive, o nosso líder Everaldo e Marli já fala que vai ter uma novidade, uma novidade lá na live, então vamos preparar para essa novidade. Beleza? Então, gente, muito obrigado. Batista, o Cláudio Amorim pode falar? Ô, Claudião, pode sim, Claudião. Fica à vontade, meu O filho. Cláudio Amorim fala ou não fala? Fala! Rapidão aqui, só para encerrar, tá? Falando negócio de capilar, não sei o que aí. O meu irmão vendeu um aparelho, vou contar rapidinho aqui, para um puxador de boi. Ele mexe com caminhão e tal, e ele é calvo, né? Totalmente calvo. E quando ele usava o chapéu de palha dele, suava muito a cabeça, suava muito a cabeça, muito suor, né? E ele falou pro Samuel, certamente, que o chapéu dele ficava aquele cheiro forte, né? Por causa do suor. Udeia. Aí o Samuel foi e falou, ó, você põe o seu chapéu na frente do aparelho, que o aparelho vai tirar esse cheiro, né? Aí você põe uma distância assim, ó, do aparelho, que vai tirar esse cheiro aí, você vai ver que vai melhorar. Aí ele começou a fazer e sumiu o cheiro, ele começou a usar, né? Daí a pouco dia, ele falou, ué, pai, você tá usando algum produto para poder nascer cabelo, você tá fazendo um implante, alguma coisa assim? Não, por quê? Mas sua cabeça tá cheia de penugem, diz que o homem tá nascendo cabelo a cabeça toda. Inclusive, eu quero lá conhecer ele, quero gravar um depoimento com ele, quero fazer um vídeo com ele, tá? É porque o suor, ele faz ureia, ele transforma em ureia no couro cabeludo, daí faz cair o cabelo. Por isso que Então, quem isso faz aí- academia tem que lavar o cabelo para tirar o suor, né? Não pode ficar com suor. Então, E daí pra ele, quem é com o calvo, chapéu, ele tem abafava, né? muita gente aí calvo querendo nascer cabelo, então já é um argumento a mais aí pra nós aí trabalhar em cima disso aí, tá? Tá bem, Valeu. tá bem. Gente, viva os Valeu, votos! Cláudio. Viva o melhor! Viva os melhores, viva os Ei, meu maravilha. Um grande abraço a todos. Beijo, gente. Obrigado, Até amanhã. Marli. Boa Grande noite. abraço a todos. Bom final de semana.